Muito boa tarde, se Deus quiser. Bem-vindos a mais um episódio de Despolariza. O meu nome é Tomás Magalhães e antes de arrancarmos quero agradecer aqui aos novos mecenas. Quero então agradecer ao Tiago Esperança, Mariana Pestana, Margarida Conde, Ricardo Moraes, Hugo Pinto, José Pedro Moreira, Anabela Soares, Luís Diniz, Mafalda Teles e Diana Esperança. Muito obrigado. Estas pessoas passam a fazer parte da comunidade de Despolariza, que tem os eventos, os jantares, as caminhadas. Também tem acesso ao grupo de WhatsApp e uma data de outras coisas. Se quiserem apoiar o projeto, há de haver um link à minha volta, outro na descrição. Hoje tenho à minha frente a Zita Seabra. Bem-vinda, Zita. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. Veja se gosta desta biografia. Jovem revolucionária clandestina do PCP, ganhou no 25 de Abril, perdeu no 25 de Novembro, foi expulsa do PCP em 1988 por acreditar mais na democracia do que na revolução. Como jornalista, acompanhou as primeiras eleições livres na Rússia, foi presidente do Instituto Português do Cinema, aderiu ao PSD, onde em 2005 foi eleita deputada da Assembleia da República. Em 2019 foi mandatária nacional da candidatura do Partido Iniciativa Liberal às eleições legislativas e ainda é fundadora e diretora editorial da Aleteia Editores. Certo, É isto? mais ou menos. Falta aquilo que foi o fundamental da minha atividade profissional, que é ser editora. Fala na Aleteia, mas durante 6 anos dirigi a Bertrand Uhum. e comecei na Quetzal. Boa. Então, vamos começar este episódio. Temos muito para falar com a lotaria genética e social, que é uma pergunta que eu faço sempre aos meus convidados, porque acredito que essas duas lotarias definem muito de quem nós somos, principalmente os pais e o tipo de família que nos calhou. E então já temos aqui a fotografia dos seus pais. O que é que lhe calhou na lotaria genética e social? Tive muita sorte. Isto também é preciso ter sorte para ter uma boa lotaria genética. Eu nasci numa família da Bairrada. O meu avô tinha umas caves de espumante na Bairrada. Tenho uma prima que a brincar diz: nós que não comemos biberon, foi champanhe. Na altura, porque era a atividade do meu avô. Pois ficam comunistas, não é? Exato, acontece às mulheres. Portanto, uma família sem problemas financeiros e económicos, da média burguesia típica. Vivi no Porto e filha única, muito prendada pelos meus pais. Fiz balé, aquelas coisas que as meninas faziam na altura. E portanto tive uma infância fantástica e uma juventude muito da época. Vivi muito e fui muito feliz na minha juventude e na minha infância. E os seus pais tinham alguma filiação partidária ou eram envolvidos politicamente? Não, os meus pais e este meu avô, de Sangalhos, eram, militantemente da oposição democrática. O meu avô era republicano e toda a vida foi da oposição. E tínhamos um ramo da família que era ao contrário, que era da União Nacional e presidente da Câmara da Nadia. Portanto, havia ali uma rivalidade na família muito notória, que era muito tradicional também na altura e muito típico da época, ou se era de um lado ou se era do outro. O meu pai e a minha mãe também foram sempre da oposição, estiveram nos congressos da oposição democrática em Aveiro. E todos os anos, lembro-me quando era miúda, no Natal, esse lado da família dizia: este ano o Salazar cai e Portugal vai para um regime democrático. Como também era uma família que viajava muito, tínhamos, passávamos sempre férias no estrangeiro. hum, Atravessávamos Espanha rapidamente para não passar muito tempo num país de ditadura igual a Portugal, talvez até um bocadinho pior. E chegávamos à França e aí sim era a liberdade. Íamos ver os filmes que eram proibidos em Portugal, frequentar as livrarias com os livros que em Portugal não existiam. O que também já acontecia muito, não é um caso único, acontecia muito com muitos portugueses dessa altura, nos anos 60. Era assim, Ia-se para a França para consumir cultura que era proibida cá, de alguma exatamente. forma. E trazia-se os livros escondidos no carro, porque atravessávamos a fronteira sempre com a PIDA a verificar cada carro que entrava. Mas, por exemplo, eu lembro-me muito miúda ir ver o que era a festa do Maniti, do jornal do Partido Comunista Francês, e de gostarmos imenso da festa do Maniti e de tudo o que tinha a ver com aquilo que era proibido em Portugal. E, portanto, era assim uma espécie de respirar da liberdade.
não só na política, mas também na vida pessoal, porque as ditaduras marcam a nossa vida pessoal, entram na nossa vida pessoal. Por exemplo, em Portugal era proibido usar biquíni, e eu tinha biquíni para usar em França, porque tínhamos uns amigos franceses com quem passávamos férias, e depois vinha a Portugal e aqui bem perto deste sítio onde estamos, na Granja, por exemplo, só havia fato de banho, não se podia usar biquíni. As meninas não podiam usar biquíni. E os homens tinham que usar um fato de banho que tapasse o umbigo. Portanto, era o absurdo de viver a falta de liberdade. E isso empurrava-nos para aí. Do outro lado da família, era uma família da União Nacional e, portanto, havia ali uma rivalidade sempre e constante. O meu avô, no 5 de outubro, por exemplo, mandava vir a banda mais republicana do distrito de Aveiro, que era uma tradição muito habitual, para tocar o hino da República e o hino da Maria da Fonte, assinalando o 5 de outubro. E essas festas que iam a uma espécie de Avante em França, nessa altura? Era uma festa com Sim, concertos? sim. O Manité, a Isso festa foi do Manité era em tudo idêntico ao que depois veio a ser a hum. festa do Avante em Portugal, sim. Então será que isso foi, assim, uma primeira influência na sua vida? Uma primeira exposição ao Claro que comunismo? sim, claro que sim. Primeiro que tudo à oposição, digamos, ao ser da oposição. E os jovens tendem a ser radicais, e sobretudo porque na minha geração, na minha fase já de estudante, o radicalismo era grande, até porque não havia mais nada em Portugal, o Partido Socialista não tinha sido fundado, por exemplo, ou se era comunista ou não se era nada. E digamos, a minha geração, tentava é ser cada um mais comunista que os outros. Eu lembro-me de ter vários amigos que depois entraram em partidos comunistas, maoístas, para o Mao, para o chinês, PCP-ML, DML, a AOCA, não sei o quê, e que achavam que eu era revisionista. Ainda hoje temos um grupo dessa altura, dessa época, que de vez em quando se encontra e, por exemplo, o ano passado eu cheguei atrasada a um jantar porque vinha do estrangeiro e quando eu me fui assentar disseram-me: "Não te sentes aqui ao pé que és revisionista, vai para a ponta da mesa", a brincar comigo. Portanto, era uma geração profundamente radicalizada, mas tínhamos muito boas razões para isso. Sim, sim, claro. A opressão do Estado Novo, A ba essencialmente. essencialmente a censura, a opressão, portanto a repressão que havia, mas havia um fator fundamental e que muitas vezes é esquecido quando se fala de 25 de Abril, a guerra. Portugal vivia 3 guerras coloniais, Angola, Guiné e Moçambique. E a guerra marcava profundamente a minha geração. O que é que acontecia? Quer dizer, um estudante que saísse do liceu para a universidade, se chumbasse, era imediatamente incorporado. O chumbar não significava atrasar um ano na sua vida, não. Significava incorporar nas Forças Armadas e seguir para as colónias. E era obrigatório. Era Não obrigatório. havia hipótese de Não, dizer: "Não me nenhuma. apetece". A única hipótese que havia de dizer não me apetece era seguir para o exílio, normalmente em França ou na Suíça, Hum. como muitos seguiram. E Ou às muito. vezes inventavam, assim, uns problemas de saúde, não era? Havia, assim, Não, e uns só havia truques. cunhas. A Era única truque cunhas? era as cunhas. Os problemas de saúde só resultavam de cunha. Ok. Não. Tinha que haver uma Ah, cunha e depois uma justificação relacionada Depois com a saúde. justificação é arranjava-se, Ok, ok. mas era preciso uma grande cunha, não é? O normal dos meus amigos e colegas da altura foi seguirem para a tropa e seguirem para a guerra. Contrariados. Não. Absolutamente contrário. Quem é que quer ir para uma guerra para Angola ou para Guiné ou Hum. para uns países que lutavam pela sua independência, antigas colónias portuguesas, na altura colónias portuguesas, que queriam ser independentes e com os quais toda a minha geração se identificava muito mais do que ao contrário. É porque já havia campanhas internacionais contra Portugal e o regime de Salazar, recebendo os movimentos de libertação, foram recebidos na ONU, foram recebidos pelo Papa da altura. Portanto, digamos, os nossos heróis eram muito mais o Amílcar Cabral do que propriamente ter que partir para a guerra e durante 2 anos, que depois eram prolongados por mais 2 anos, ou partir para o exílio. O exílio tinha um grande problema, para quem partia, é que não podia voltar a Portugal. Portanto, uma vez exilado, era até cair a ditadura, como é evidente, e nunca se sabia quando é que isso acontecia. Muitos seguiram para Paris, como eu dizia, para a Suíça, para a Bélgica, e esses não podiam voltar a Portugal. Caramba, o mundo mudou mesmo muito. Como é que foi o primeiro contacto com o PCP? Eu procurei o PCP, portanto, eu li um livro, aliás, os livros são sempre muito marcantes na vida das pessoas, parece que não, mas são.
Eu li um livro do Jorge Amado que era proibido, nós só líamos livros proibidos. Os livros legais não nos interessavam nada. O Júlio Diniz, ou não sei o que, era um frete que fazíamos para os nossos pais e para o ensino. Hum, Eu acho que seria igualzinho, se tivesse vivido nessa altura. Exato. Aliás, livros intragáveis. Eh, Começar a ler o Capital e essas coisas assim, que, insuportáveis, mas eram proibidos, portanto logo eram bons. Eu li um livro de Jorge Amado, hum, chamado Os Subterrâneos da Liberdade, identifiquei-me imediatamente com a heroína do livro, que se chamava Mariana, e que foi presa, torturada, e eu pensei, tinha 15 anos na altura, eu quero ser a Mariana. Portanto, onde é que os nossos pais e professores e não sei o quê nos avisavam para não irmos? Aos cafés frequentados pelos estudantes universitários associativos, pelo movimento associativo. E diziam: naquele café não vais que é perigoso, pode lá estar a PIDE. Portanto, o que é que eu pensei? Melhor é ir a esses cafés, talvez encontrar alguém Ok. conhecido. E conheci imediatamente quando quis entrar, comecei pelo movimento associativo estudantil liceal do Porto, que não existia. O Porto tinha menos, era um movimento associativo muito mais fraco do que em Coimbra ou em Lisboa, mas existia nas universidades. E 6 meses depois estava a ser recrutada por um estudante de engenharia, associativo, de engenharia, aliás, o pai do antigo presidente da Câmara e ministro das Finanças, o Medina, Fernando Ok. Medina. O pai dele recrutou-me para o PCP. No seu livro, já agora vou mostrar o livro, Foi Assim, da Zita Seabra, tem aqui uma frase do Álvaro Cunhal que é: não somos um clube de discussão, somos um partido revolucionário e mais do que isso, somos comunistas. O Álvaro Cunhal era uma espécie de ditador dentro do partido, era impossível ele sair de secretário-geral. Não era uma espécie, era um comunista. E os dirigentes comunistas e os partidos comunistas são assim. Não era diferente dos outros partidos comunistas ou dos outros comunistas da Rússia ou da China ou do Camboja. Era assim. Mas não havia mecanismos para disfarçar, ou seja, vamos fazer Não, umas eleições para não, um novo líder, mas ele ganhar não. sempre. Havia uma coisa, umas regras que vinham de Lenin, que fundou o primeiro partido comunista, não é Marx e o Fome, é Lenin, e que estabelece umas regras que se chama centralismo democrático. E o centralismo democrático perpetua quem está no poder dentro do partido até querer. Então não é Ali- democrático. Ou é, porque é que eles usam a palavra democrático? É uma questão de linguagem, que, como é evidente, ninguém diz que é um ditador, né? Quer Pois, dizer, ok. a palavra democrática dá muito jeito. Mas é assim em todos os partidos comunistas. O centralismo democrático faz parte das formas de funcionamento dos partidos comunistas mundialmente. Foi assim que Lenin o fez e foi assim que é. Faz lembrar o 1984, Claro. o Newspeak, não é? A nova língua em que muitas palavras que querem dizer precisamente o O seu contrário, contrário. exato. Ainda hoje os comunistas são assim, não mudaram nesse aspecto. Quer dizer, se olharmos para a Ucrânia, cada vez que o Partido Comunista faz um comunicado sobre a Ucrânia, diz que era paz. O Partido Comunista quer a paz desde 1917. É exatamente a mesma linguagem sempre, não muda a linguagem. E, portanto, é a luta pela paz, isto é, invadir a Ucrânia. O Putin também está sempre a lutar pela paz. Sim, sim, sim. A paz, aliás, é uma palavra gasta pelo movimento comunista internacional. Outra história que me marcou a ler o seu livro foi também sobre o Álvaro Cunhal, sobre uma vez foi com ele a uma festa da Embaixada de Espanha Sim, e ele confessou-lhe que ficava contente por as pessoas terem medo de ir falar com ele e não foi abordado por ninguém a noite toda e ficou feliz com isso. exatamente. Eu fui para o acompanhar, aliás, fiz isso em várias embaixadas, naquelas coisas que ele era convidado, porque ninguém lhe falava. Incutia medo. E, e por isso mesmo, quer dizer, claro que lhe agradava entrar numa sala em que ninguém o ia cumprimentar ou ninguém lhe ia falar, mas que era visto com o respeito ao mesmo tempo de temor, não é? Significava que estava ali alguém poderoso e com poder. Hum. Quando isso passou, e depois do 25 de novembro, foi uma tristeza para Álvaro Cunhal, porque passaram toda a gente a gostar dele, particularmente aquelas tias de Cascais, diziam: ai, o Cunhal é tão simpático, que eu sei que era a pior coisa que lhe podiam fazer,
Aliás, depois de ser expulsa, a última vez que o vi foi numa recepção numa embaixada e foi muito engraçado porque eh, ele estava rodeado dessas tias encantadas por poderem falar ao cunhal e trocámos olhares e eu percebi perfeitamente que ele estava a perceber que eu estava a divertir-me por ele ter aquelas senhoras todas à volta com um ar radiante, que depois me vinham dizer: "Ai, cunhal é tão querido, é tão simpático, é fantástico", que é a pior coisa que se lhe podia fazer. É falar com burgueses. Ser admirado no sentido de já não o levar a sério, já não me ter medo, já não terem temor Ok, dele. já é uma celebridadezinha, já não é uma pessoa de Aliás, temor. recentemente, por exemplo, há várias biografias do Cunhal que saem, e aí eu acho que é um problema nacional, porque é uma coisa horrível. Quando as pessoas morrem em Portugal, são todas boazinhas a seguir, são fantásticas. Sim, sim, sim. E isto descaracteriza o que a pessoa foi. A pessoa não foi isso. Eu quando leio, por exemplo, que o Cunhal cozinhava bem, e agora as últimas biografias dele que têm saído, ainda saiu há pouco tempo uma com a revista a sábado, que o Cunhal gostava de cozinhar. Gostava de cozinhar é a pior coisa que se pode dizer do Cunhal. Ninguém viu o Cunhal na cozinha a cozinhar. Portanto, é desvirtuar completamente aquilo que uma pessoa fez. Eu já pensei, aliás, qualquer dia escrevo a minha aquilo que quero que digam depois de eu morrer é Uhum. que não fui boazinha. Não gostei de toda a gente. Há gente que eu não gosto e que não gosta de mim, ótimo, não é? E eu porque acho que isso, estraga a biografia de uma pessoa. O Cunhal era um dirigente comunista, reconhecido mundialmente como tal, cozinhava bem. Eu senti isso um bocadinho quando morreu o Hotel Saraiva de Carvalho, Exato, principalmente por causa das FP25 e não é? As pessoas conhecem as histórias. Ahm, e quando ele morreu, de repente parecia que só tinha feito coisas incríveis e que tinha sido exato. sempre muito bondoso e muito boa gente. E eu pensei, pessoal, calma, não é? As pessoas morrem, sim, vamos respeitar a família, tudo bem, se calhar Claro, dar um tempo, mas não é preciso mentirmos. claro. Não é preciso inventar uma biografia. Que o Cunhal tratava dos netinhos e cozinhava faz-me alguma, acho que é uma desconsideração para aquilo que uma pessoa foi na vida. E a Zita, nessa altura, acreditava então numa revolução ao estilo da Revolução de Outubro da União Soviética. Eu acreditei sempre, eu não sou daqueles dissidentes que dizem: "Eu já tinha percebido tudo 10 anos antes". Não, eu enquanto fui militante e dirigente do PCP, eu fui militante e dirigente do PCP e acreditei no comunismo profundamente. Não digo que já era dissidente, não, não era. Eu só comecei a ser dissidente na altura em que o fui, e pouco tempo depois estava expulsa. Uhum. E portanto, eu não acredito nas pessoas que estando ou então estão errados, quer dizer, não estão no sítio certo Uhum. e peçam então desculpa a si próprias. Não é verdade. Eu fui militante comunista, fui comunista, sofri muito quando eu fui expulsa 3 vezes do PCP, não é? Se leu o livro percebeu isso. Primeiro fui expulsa do Bureau Político, era da direção do órgão máximo de direção do PCP, depois fui expulsa do Comitê Central e por último fui expulsa do PCP. A primeira vez que eu fui expulsa foi um sofrimento imenso para mim, porque eu só estava a tentar democratizar o PCP. Uhum. Já vamos lá, vamos tentar. Portanto, certo? Sim. Mas o que eu queria saber era, vamos imaginar, tal como na Rússia foi preciso matar a família real para o grande sonho acontecer, a Zita, naquela altura da sua adolescência ou jovem adulto, acreditava que em Portugal, se fosse preciso matar, seria um meio justificável para um fim utópico? Claro que sim, no sentido em que a revolução é sempre uma revolução armada. Uhum. E quando se passa do 25 de Abril para a Revolução Socialista, é uma revolução armada que estamos a falar. E, portanto, isso é o que qualquer comunista, em qualquer momento, pensa e faz. Uhum. E as vítimas do comunismo são sempre vítimas, ainda hoje, que não são devidamente consideradas vítimas. Isto é, se é uma vítima de uma ditadura de direita, não é a mesma coisa que ser vítima do comunismo. E ainda hoje é assim. Na altura, por exemplo, muitos estudantes tinham um póster de Che Guevara em casa. Muitos de nós tínhamos. Muita Ah, gente ainda tem. ainda há muita gente que tem. Uhum. E o Che Guevara participou pessoalmente nos pelotões de fuzilamento em Cuba.
não é assim uma figura utópica e revolucionária mítica. Não, ele participou nos pelotões de fuzilamento, Sim. pessoalmente. E tem, é o que é. Ainda hoje, por exemplo, há pouco tempo, antes de começar a guerra na Ucrânia, eu estive em Berlim e fiquei profundamente chocada. Em cada esquina de Berlim havia pequenas bancas à venda com símbolos comunistas e as pessoas compravam e levavam para casa. Emblemas. Se fosse um emblema nazi, não levavam. As vítimas nazis não são iguais às vítimas do comunismo. E, no entanto, o comunismo fez mais de 100 milhões de vítimas. Eu pensei nisso quando na Avenida dos Aliados encheram aquilo de bandeiras comunistas e até fiz um post no Despolariza na altura a refletir sobre isso, que é como é que alguém da Europa de Leste se sentirá a vir à avenida principal do Porto e ver este símbolo aqui, que para ele Exato, significa o desaparecimento do pai, a morte da mãe, não exato, é? Essas coisas todas. exato. É, É assim, eh, as vítimas do comunismo não são iguais às vítimas do nazismo e, no entanto, são mortos da mesma maneira. O Gulag existiu. O Gulag está documentado. Há imensa literatura sobre o Gulag. E com uma diferença: as vítimas do comunismo não têm nome, têm números. E ter nome é muito importante. Eu acho que é notável, por exemplo, os judeus, quando fazem monumentos de homenagem aos mortos judeus na Europa e que seguiram para os campos de concentração, têm sempre os nomes das pessoas. No comunismo não há nomes, porque é muito diferente dizer aqui morreram 18.000 do que ter o nome das 18.000 pessoas que ali foram mortas ou assassinadas. Essa é uma preocupação dos dissidentes desde 17. Já os livros sobre o Gulag, do Solzhenitsyn, todas as referências de qualquer dissidente, Sakharov ou de todos eles, a preocupação é exatamente que haja monumentos e que haja memória dos nomes daqueles que foram aos milhões mortos. muito bem. Como eu lhe disse no início do episódio, vamos. Ah, não, antes quero só dizer uma coisa: que é, eu estava a fazer aquelas perguntas, mas não estou a fazer de um lugar de julgamento, porque eu acho que se eu tivesse nascido nessa altura, e claro que ia depender da família que me calhasse na lotaria social, lá está, mas eu imagino perfeitamente a querer fazer parte da Revolução, a querer fazer parte do PCP e disso tudo. Acho que as pessoas também são um bocadinho rápidas a assumir que se tivessem nascido nessa altura não teriam sido do Partido Comunista. Não, aliás, eu tenho pena sempre de uma coisa a que eu chamo no livro, é a única maldade que eu escrevo assim de propósito, voluntariamente, que é os antifascistas retroativos, que é as pessoas da minha geração que não deram por nada, que não perceberam que viviam em ditadura, não perceberam que o que era o movimento associativo, o que era as lutas que todos os dias se travavam nas universidades e nos liceus dessa época, e portanto, perderam uma época inteira. E eu tenho muito orgulho de ter participado na luta pela liberdade em Portugal, um enorme orgulho. Hum. Eu acho que se voltasse para trás e voltasse àqueles momentos, eu era novamente comunista, de certeza, porque eu estaria do lado mais Da liberdade. da liberdade. Sim, sim. Eu também, eu imagino que sim. E Exato. agradeço-lhe esta liberdade de poder estar aqui a falar de forma tão livre. Hum, vamos saltar então para a frente, vamos saltar à frente do 25 de Abril, porque, pronto, por várias razões. Primeiro, porque acho que há muita informação já sobre o 25 de Abril, a comparar com o Certo. 25 de Novembro, e também porque interessa mais o que aconteceu entre 25 de Abril e o 25 de Novembro, não é? Aquela fase mais violenta. E eu queria perguntar-lhe o que é que o R significava no PREC. Porquê? Todos sabemos que é processo de revolução Revolucionário, revolucionário em em curso. curso. Mas a ideia com que eu fico é que para uma certa fatia da população era a Revolução de Abril, o R, mas que para outra fatia era a Revolução Socialista ou Comunista que ainda viria a acontecer. Certo. Portanto, da parte do PCP, e na altura eu dirigia a UEC, a União dos Estudantes Comunistas, para nós estava muito claro que o Cunhal tinha escrito um livro que depois veio a transformar-se no programa do PCP, chamado Rumo à Vitória, onde exatamente decalcava tudo aquilo que aconteceu na Rússia. E na Rússia, em 17, o que é que aconteceu? Primeiro, a Revolução de Fevereiro, dos mencheviques, ganharam, e depois de ganhos os mencheviques, os bolcheviques avançaram e fizeram a Revolução de Outubro, no dia 7 de novembro.
E De outubro, mas foi em 7 de por novembro? causa do calendário ortodoxo Ah, ok. russo, que era 10 dias antes. A Revolução de Outubro é em novembro. Hoje, mesmo na Rússia, se comemora no dia 7 de novembro. Hum, e aqui o que se passava era exatamente a mesma coisa. Quer dizer, já foi feito o 25 de Abril, foi ótimo. Agora fez-se a paz nas colónias, acabou a guerra. Os militares portugueses não queriam mais guerra, não era só os estudantes civis, muitos dos quais foram depois oficiais milicianos. Eram os próprios militares que estavam cansados da guerra. Estavam há muitos anos em Angola, na Guiné ou em Moçambique e, portanto, queriam a paz. E viraram-se espingardas e fizeram o 25 de Abril. A partir daí, durante os dias que se seguiram, estava tudo unido. O país estava todo unido à volta da liberdade, dos escravos, etc. Foi uma festa e Portugal foi pela primeira vez reconhecido mundialmente. Havia cantigas eh, a elo- a elogiar o que se tinha passado em Portugal, éramos primeiras páginas dos jornais em todo o mundo. Portanto, havia uma unanimidade mundial de que tinha sido uma revolução lindíssima de cravos, sem. Houve alguns mortos, mas muito poucos. E, portanto, havia a unanimidade da alegria da festa. Foi uma festa. Depois, a partir daí, da parte do PCP e da parte dos outros grupos de extrema esquerda, era preciso passar à fase seguinte e transformar Portugal num país comunista. E qual era a percepção pública das pessoas? Ou seja, a maior parte das pessoas em Portugal, minimamente letradas, já sabiam que era esse o objetivo do PCP e do MRPP e dos outros partidos, Eu acho que na mas primeira fase não. Quer dizer, na primeira fase não. E o PCP, a Cunhal, fez um congresso, que aliás é curioso, porque o Cunhal estava no estrangeiro, vivia em França na altura, tinha estado em Moscovo, mas depois mudou para a França, e eu estava no interior com outros dirigentes do PCP no interior, no país, portanto em Portugal. E nós acompanhámos toda a formação do movimento das Forças Armadas e éramos informados daquilo que estava a ser programado, o golpe do 25 de Abril. E Cunhal não acreditou e convocou um congresso do PCP a realizar na União Soviética. Há o 25 de Abril e o congresso realizou-se em Alhandra. a Portanto, sério, há aí uma divergência que está bem interessante. documentada. Há aí uma divergência entre nós que estávamos no interior e quem estava no exterior. E Cunhal tinha medo de uma aventura, porque houve antes aquela saída das Caldas e a direção do PCP no exterior tinha medo que houvesse ali uma aventura revolucionária que não desse em nada e que normalmente aí havia sempre um retrocesso. E portanto, mandou termos muito cuidado, etc. Não tivemos muito. O Melo Antunes entregou, na altura, ao Cas Brito, que era o dirigente da Direção Regional de Lisboa, a mais importante organização do PCP, o programa das Forças Armadas, acompanhámos isso de perto e na noite de 25 de Abril estávamos à espera de ouvir na rádio as músicas que aconteceram. Portanto, a partir daí, o Cunhal vem para o interior e o PCP entra na festa, digamos assim. Mas começa a preparar desde logo, nesse congresso de Alhandra, o PCP retira do programa para não assustar as pessoas, retira no programa a ditadura do proletariado, do seu programa, Sim, eu li isso no livro. exato, Achei interessante isso. mas diz para os dirigentes, isto só retiramos para não Para não assustar. assustar o burguês, mas o nosso objetivo é a Revolução Socialista. Até porque ditadura do proletariado é uma Parece combinação uma de. contradição, claro. Não, mas é uma combinação de palavras que era muito importante para os militantes porque é muito antiga. Não, é de Marx, acho eu até. Era uma expressão central Certo, à coisa. certo. Não Uhum. há, não há transição para o comunismo sem a ditadura do proletariado. E, E portanto, isso, diga. outra coisa que escreveu no livro foi que as eleições eram um grande perigo que pairavam sobre nós. Ou seja, a última era o oposto de desejar a democracia. Ou seja, vocês dentro do PCP queriam Tudo atrasar para não ou haver eleições. tudo para não Exatamente. haver Tudo para não haver eleições. eleições. Porque o povo não estava devidamente esclarecido, só a vanguarda é que estava. Há sempre esta questão da vanguarda e do povo. Às vezes dá vontade de mudar de povo, como dizia o Brecht, mas exatamente porque o povo não está devidamente letrado, e isso dizia-se em relação sobretudo ao norte do país, às zonas do país que tinham pequena propriedade, os camponeses do norte,
seriam sempre, ao contrário do proletariado, que não tem nada a perder a não ser o seu trabalho, a força do seu trabalho, hum, não tinha, ao contrário do proletariado, o campesinato do Norte tinha a perder as suas terras, não é? E, portanto, iria resistir, juntamente com a Igreja. E, portanto, era preciso terem Então, atenção que a revolução é feita por uma vanguarda. por falar nisso dos camponeses, eu senti também no livro que o PCP era uma espécie de polvo, mas havia vários tipos de tentáculos. Havia os tentáculos visíveis, que era, sei lá, os sindicatos e as coisas todas que as pessoas sabiam que estavam Certo. ligadas ao PCP, e depois havia os tentáculos de coisas que não era suposto as pessoas perceberem que quem na verdade estava por trás era o Era o PCP. PCP, claro. Por E, isso mesmo se criou o MDP. Já vinha uma parte de antes de 25 de Abril e criou-se uma aliança e o PCP não concorreu como PCP para não assustar, a palavra comunista assusta, e depois havia movimentos, sobretudo de direita e da Igreja Católica, a explicar o que era o comunismo nos países comunistas e eh, com, mostrando o perigo que era, e então o PCP candidatou-se como APU, APU, são sim, muitas siglas. MDP significa o quê? Movimento Democrático Nacional, Popular? Popular, Hum. MDP, Popular, que eram os companhão de route, digamos assim, eram os que não eram comunistas, mas gostariam de ser, às vezes não eram porque tinham medo de ir parar à cadeia, e, portanto ficavam ali numa espécie de limbo. E o PCP pensou, quando teve que ir a eleições, que o melhor seria não se candidatar como PCP, nas primeiras mesmo à PCP, depois é que vem a formar uma aliança com o MDP e cria a APU, exatamente para não ter a foice e o martelo no boletim de voto. E o APU, lembra-se o que é que significa? Aliança Popular São sempre as e mesmas Unitária. palavras. Para uma pessoa da minha idade que não viveu essas coisas, às vezes é um bocado. É muita sigla. É muita sigla. Parece que todas as semanas estava a inventar uma coisa Claro, nova. Os ralis, os chuves, os. exato. Ui, e muitos P's lá para o meio sempre. E Mas então nos partidos comunistas, se for ao setor estudantil, havia múltiplos. Para o Albânia, para a China, para o não sei quê. e qual foi a ideia então de criar o Partido dos Camponeses? Porque isso foi uma ideia do Cunhal, não foi? Sim, era a ideia de haver uma aliança com o campesinato do Norte, que não queria ser. Isso vem também da Revolução de Outubro, não é? Que não queria perder as terras e para lhes dar alguma segurança que isso não iria acontecer, teria o seu próprio partido. Sim. Mas que no fundo era, Mas depois estava a não ser, resultou. mas estava a ser coordenado pelo PCP. Claro, mas não resultou. Então, e os verdes, não é? Mais tarde, os verdes, o PCP teve sempre a inventar partidos para depois se aliar com eles. Pois, e Os depois verdes nunca foi a convidava-se. eleições. Eu lembro também de uma conferência desse, no seu livro, uma conferência do Partido de Camponeses aqui no Norte, em que o Álvaro Cunhal era um dos convidados, Exato, como se não fosse ele a mandar aquilo tudo. exato. É muito interessante, porque faz lembrar a CIA, que era quem estava do outro lado deste jogo mundial da Guerra Fria, estas técnicas. Essas técnicas de Técnicas de. infiltração Sim, nos comunistas vem muito de Trotsky. Trotsky era um perito exatamente nessa tática de infiltrar o inimigo para depois criar alianças. É muito trotskista. E resultou na Rússia. a Zita escreve que o verão quente só existiu por culpa do PCP. Se não fosse a missão de revolução comunista do PCP, Portugal teria passado naturalmente à construção de uma democracia pluripartidária, os deputados teriam elaborado a Constituição e o verão não teria sido quente. Exato, Se a intenção do PCP realmente fosse consolidar a democracia plural, tê-lo-ia feito como fez em Espanha o PCE e como se fazia na Europa democrática. exatamente. Mas não houve também golpes dos reacionários para tentar voltar a uma ditadura militar ou uma ditadura fascista? Não, no sentido em que a linha, quando há uma resistência de militares ao caminho para o socialismo, não é para regressar. Um deles é Spínola,
Spínola foi fundamental para que o 25 de Abril acontecesse. E eu acho que há uma injustiça enorme na forma como ele é julgado na história. Porque se depois há uma tentativa da parte dos spinolistas de evitar que o PCP avance e que se caminhe para o socialismo, isso é real. eh, Também é preciso reconhecer que não havia 25 de Abril pacífico e calmo como foi feito, daquela forma que foi feita, sem um confronto e sem uma guerra civil, se não tivesse sido essa ala mais de direita dos militares. Ok. Quando se Mas, fala de 25 de Abril faz-se uma grande injustiça ao Spínola, em minha opinião. Todo o Portugal leu o livro de Spínola. Houve 2 livros que marcaram a oposição de Mário Soares e de Spínola. mas aquele, agora não me estou a lembrar das datas, que são muitas datas, podem ser muitas siglas, são muitas datas, mas houve duas datas que pelo Sim, o menos a 11 maior de parte março das pessoas diz que foi uma tentativa de o 11 de março, que é uma golpe de tenta direita, não é de golpe de quer dizer, golpe de uma Estado. tentativa de golpe de direita no sentido de, porque o setor militar também estava todo dividido. O setor militar refletia a mesma coisa que os militares, que a sociedade civil. Havia pró-maoístas, pró-comunistas, moderados e de direita. Portanto, digamos, a correlação de forças é intensa e vive-se dia a dia. Portanto, isso existiu, sem dúvida nenhuma. Mas não é disso que estamos a falar quando falamos do 25 de novembro. Sim, sim, já lá vamos. Outra coisa que me deixou a pensar foi que a Zita escreve sobre esta fase da sua vida entre abril e novembro, com uma. Diz que viviam no partido, só iam a casa mudar de roupa, tinham um sentido de missão, que aquilo era envolvente, envolvia toda a vossa vida. E isso parece-me deve ter sido bastante prazeroso, não? Ter esse sentido de missão tão claro e essa certeza toda. Vinha de trás, portanto, eu estava há 6 anos na clandestinidade, dedicada completamente à luta política partidária e ao PCP. Eu era funcionária do PCP e não se chamava assim, eu não achava que fosse funcionária do PCP, eu era revolucionária profissional. Ok. Há uma diferença, nada de confusões. Portanto, era uma dedicação total que me tinha custado uma grande parte da minha juventude. Quando saí de casa e passei à clandestinidade para não ser presa, hum, foi exatamente para ir para a luta clandestina, continuar aquilo que vinha a fazer legalmente. Temos aqui uma fotografia do antes e depois do seu livro. Aqui, que idade é que tem? Tenho para aí 15 e depois do outro na clandestinidade tenho para aí 18 ou 19. Mas cortar o cabelo fazia parte da clandestinidade ou era só uma opção Não, estilística? não, era mudar de aspecto, mudar Era de ar, mudar, não me mudar de ar. reconhecerem. Não me reconhecerem se me visse na rua. Se eu passasse na rua por alguém conhecido, essa pessoa não me reconhecer. Uhum. E antes era uma imitação da Françoise Hardy. Era tal e qual o penteado da Françoise Hardy. E aqui, lá está, estamos nesta fase que é pós 25 de Abril, primeiro comício legal do PCP. A Zita está ali embaixo à direita, não é? Exato, a Com o rir-me punho no ar. com o punho no ar. E com o cunhal também de punho no ar, sim. Mas voltando a esta sensação, eu acho que essa sensação, esse espírito de missão, é uma coisa que é muito bonita e útil, mas também pode ser muito Muito perigosa, perigosa, não é é? muito perigosa, E sim. eu acho que quando os momentos em que sentimos isso na nossa vida, devemos nos lembrar que se calhar o Gandhi sentiu a mesma coisa e a Madre Teresa, mas os terroristas do 11 de setembro também sentiram a mesma coisa, não é? E muitos outros vilões que estavam muito envolvidos numa missão e convictos que estavam a fazer a coisa certa. E é difícil às vezes, parece-me, e este projeto é um bocado sobre isso, é difícil às vezes as pessoas admitirem ou aceitarem que esse espírito de missão, essa alegria que elas sentem, também é partilhada por pessoas que cometem atos terroristas e matam em nome do bem. Exato, é perigoso, como é óbvio, e atravessou-se momentos perigosos. Como eu digo, graças a Deus que não ganhámos no 25 de novembro, porque senão Portugal, e é isso que eu refiro, tinha passado por uma fase tipo Albânia. Mas, hum, e portanto, eu na altura fiquei muito desalentada por termos perdido no 25 de novembro e eu ter mandado os estudantes dormir para casa e reconhecemos que perdemos ali,
PCP não reconheceu completamente que perdemos, mas nós sabíamos que tínhamos perdido. Já lá vamos Certo. tentar ir por ordem cronológica. E então, quando esta ideia do segundo passo da revolução, não é? Do nosso outubro, como se chamava no PCP, Sim. para imitar a Rússia, onde aconteceu em outubro, hum, estava sempre quase a acontecer, ou havia um plano de género, olha, vamos apontar para o verão, ou vamos apontar para o fim do ano. Não, havia a referência a uma famosa frase de Lenin que ele usou durante entre fevereiro e outubro, e que é, "Ontem era demasiado cedo, amanhã é tarde, é hoje". E portanto era esse momento que aguardávamos, o momento em que, eh, a direção do PCP diria: "Ontem era demasiado cedo, amanhã é tarde, é hoje". Esse momento é sempre muito difícil de decidir, de encontrá-lo. Encontrou-se no momento errado, infelizmente. Mas a ideia que o livro dá é que estavam sempre a dizer-vos que a oposição e os reacionários estão a preparar um golpe e está quase a acontecer e tem que estar todos prontos com armas Isso era durante. mais o discurso para fora, não é? Dentro do PCP era mais temos que estar preparados para avançar no momento certo. Era mais este sentido. Mas os O que militantes nós ouviam que qual mensagem? os militantes iam ouvindo a mensagem da resistência, não é? Uhum. Lá está a paz, a resistência, aquilo que é a conversa para fora, até porque convém que os militantes percebam onde estão. E vão percebendo, sabem perfeitamente. Mas no núcleo duro, à No volta do núcleo, punhal, sim. a conversa era E o diferente. Comitê Central era diferente, sim. Quantas pessoas faziam parte do Comitê Central? Na altura não me lembro exatamente, mas seria umas 50, 60 por aí. Depois foi aumentando, até chegou, ainda quando eu fui expulsa eram cerca de 100. E a Zita trouxe aí um documento de clandestinidade. Onde é que está? Os estatutos, por exemplo, Estatutos. estes os estatutos do PCP, na edição clandestina que nós recebíamos. Pode levantar para as pessoas verem. Sim, e que era aqueles documentos feitos em papel bíblia, impressos em tipografia clandestina, Isto, portanto, é de antes de 25 de Abril. de antes de 25 de Uhum. Abril. Claro. E aqui explica como é que uma pessoa se deve tornar clandestina? Não, aí explica quais são os estatutos do PCP. E existem também livrinhos desse tipo, para orientação de quando se era clandestino. Há um famoso chamado Se Fores Preso, Camarada, por exemplo. Como é que a pessoa se comporta se for preso e quais são os perigos que tem, como é que resiste à tortura. Chama-se Se For Preso, Camarada. Havia. Isso era tudo impresso em tipografias clandestinas. Um a um, à mão, em pequenos copiógrafos feitos à mão. Espetáculo. E o Tal como o primeiro. Avante. Este é o Avante, por exemplo. Este é de setembro de 1962, mas depois o Avante manteve-se com este formato até ao 25 de Abril. E depois ficou maior? Com um Depois papel mais passou a grosso? papel normal de jornal, Impresso. passou a ser impresso numa tipografia, como ainda hoje é. Uhum. Mas ainda tem este número, só tem 4 páginas. Aqui Ou só tem é maior? 4 páginas. Tinha sempre no meio uma página com os contributos, financeiros que eram dados ao PCP, Eu pelos vi, militantes. Está aqui, aparece por no seu exemplo. livro. Está aqui, por exemplo. Isso ainda é mais transparente. Sim, é para poupar o papel bíblico que era mais caro. E este, São as contribuições imagino que alguém monetárias. dava uma contribuição monetária, por exemplo, aqui tem, abaixo a ditadura, 10 €, 10 escudos. A pessoa que deu estes 10 escudos ia encontrar aqui o pseudónimo, que tinha dito: "Como é que queres que apareça no Avante?" Abaixo a ditadura. Então a pessoa via aqui os 10 escudos que tinha dado e podia controlar se todo o dinheiro que tinha contribuído para o PCP estava aqui. É como eu agradecer aos mecenas no início do episódio. Exato. E com o mesmo Só lhe com a falta o mesma papelinho, só finalidade. lhe falta o papelinho. Exato. Uma história que eu também achei engraçada foi a sua viagem à festa da independência da Guiné. Exato. Hum, como é que eles decidiram quem convidar? Eram jovens comunistas da lusofonia? Não, os convidados foram, das juventudes da Guiné-Bissau, convidaram obviamente a UEC. Foi representar a juventude trabalhadora e a juventude estudantil. Entrei na Guiné por Conakry. Uhum. O PCP foi convidado e esse foi de avião, no avião oficial que chegou a Bissau e depois foi para Bué.
E foi uma experiência para mim muito interessante, porque fiz muito tempo de jeep pelo meio da Guiné-Bissau, até chegar exatamente ao sítio da festa da independência, e assistir a uma coisa fantástica, que eram os militares portugueses a conversar com os militares da Guiné, sobre a guerra que tinham tido uns e outros. Mas porquê que naquele dia não atacaste o quartel? Nós estávamos à vossa espera e vocês não atacaram. Por aí fora, portanto, discutiam pela primeira vez uns e outros, dos dois lados, o que é que tinha acontecido e o que é que se tinha passado. Mas depois, para regressar a Portugal, já regressei no avião oficial. E tem várias histórias dentro dessa viagem à Guiné, várias caricatas. Uma é essa coisa um bocado absurda que acontece em todas as guerras, que é, pronto, acabou a guerra, somos amigos, é um bocadinho estranho. Outra Exato. é a comida, que na festa da independência da Guiné era Toda tudo portuguesa. bacalhau, Pastéis de bacalhau, toda até a portuguesa. água era de luso, os vinhos, Pataniscas, vinhos, tudo. tudo. Portugal levou tudo para a festa num acampamento em Medina do Bué. Mas a minha parte favorita, e de alguma forma isto se calhar foi uma primeira pista para si, de que se calhar o comunismo não era a utopia que pensava, foi a história dos Do dois Comsomol. russos. Não, os dois Sim, ficarem sem comer. do Comsomol. Sim, conta essa O história. co Comsomol era a organização da juventude comunista, da União Soviética. E quando eu digo que a UEC entrou por Conakry, é porque o país em si juntou em Conakry, na casa do Sékou Touré, no palácio de Sékou Touré, que era na altura o presidente da Guiné-Conakry, as juventudes convidadas. E éramos poucos, era Cuba, era Portugal, as mais representativas na altura e mais significativos, não era um convite geral, Vietnã, não era? Vietnã, e viemos em jipes. O Comsomol tinha um jipe só para eles. Nós vínhamos os outros em 2 jipes separados. E vinha um jipe com a comida. A certa altura, o jipe da comida, para as várias organizações de jovens revolucionários, avariou-se e ficámos sem comida. E o Comsomol tinha comida no seu jipe, porque era só deles. E então tiveram a lata absoluta de comer à nossa frente e nós sem comer. Conclusão, quando cheguei a Portugal, expliquei ao cunhal que aquilo era uma coisa inadmissível. Então, os do Comsomol tinham comida e não partilharam com o outro jipe onde vinham as juventudes verdadeiramente revolucionárias. E que Nós não éramos o lado da empatia, nós não Exato, éramos o lado da generosidade. exato. E o cunhal fez uma queixa para Moscou. Mas no livro diz-lhe outra coisa engraçada, que é depois de lhe acontecer isso tudo, porque na altura não se sabia o que estava a passar na União Soviética, não é? Então imagino que a Zita tivesse uma imagem dos russos espetacular. Claro, Quando contou essa história ao Álvaro Cunhal, ele ainda culpa, ele diz, são resquícios do passado burguês, por vezes leva gerações. exato. Será que ele sabia que, na verdade, a União Soviética não era a utopia que se achava? Tanto sabia que não quis viver lá. Ponto. Isso é. Ele viveu em Moscou uns anos, quando fugiu da cadeia de Peniche, não é? Depois foi para Moscou. Viveu em Praga, mas depois onde ele quis viver foi em França. E isso é visível na biografia dele. O normal seria que ele continuasse a viver na União Soviética. Então será Mas, que no fundo a missão dele não era de poder pessoal, mais do que empatia pelo povo? mas as nomenclaturas comunistas eram assim, ainda hoje são em todo o lado. Mas o que é que a Zita sente? Que o objetivo dele era poder pessoal ou era salvação do Era povo? as duas coisas, não Ok. era a salvação do povo, era a salvação da ideologia comunista, sempre. E o Hum. partido acima de tudo o resto. Ele deixou a filha em Moscovo, a filha única que tinha, ficou na União Soviética numa instituição que recebia filhos de clandestinos, chamados meninos das casas clandestinas, e foi viver para Paris, podia ter levado a filha para Paris, não é? Não. Mas ele não gostava de viver na União Soviética, mas gostava de passar as férias sempre num país do leste. Passava normalmente nas praias da Bulgária ou ali na Crimeia. Então vamos mesmo ao 25 de novembro em si. O que é que aconteceu? Explique-nos lá. Sem procurar fazer história, o que eu posso dizer sobretudo é o que é que eu fiz. Sim, sim, do seu lado, qual foi a Exato. sua experiência? Portanto, há um momento determinante no qual o PCP decide avançar e que é no 1º de maio de 75. Esse é um dia absolutamente marcante para meses, para o verão quente que vai acontecer a seguir.
Nesse dia, tinha havido há um ano o primeiro de Maio livre em Portugal, com o povo inteiro na rua, do norte a sul do país, em festa, como eu dizia, com toda a gente unida. O segundo, que é em 1975, já não é assim. As eleições realizam-se em 25 de Abril. Isto é muito engraçado o calendário, porque é um contrassenso absoluto. As eleições realizam-se no 25 de Abril, para a Constituinte. O PCP tem uma votação miserável, o MDP também, e o PCP achava que o PCP e o MDP ia ter alguma votação razoável, mas Cunhal também não tinha dúvidas que as eleições não era a nossa praia. As eleições, o povo vive enganado e o povo engana-se. O povo é burro. Às vezes convém mudar de povo até. Mas há as eleições, o PCP perde as eleições, o Dr. Soares ganha as eleições, o PS, e com o PSD e com o CDS fazem uma maioria que depois vem a fazer a Constituinte, não é? E 8 dias depois, no 1º de Maio, realiza-se a manifestação convocada pelos sindicatos para o estádio 1º de Maio. Está lá o Presidente da República, estão lá as autoridades militares e o Conselho da Revolução e não sei o quê, está o PCP, e eu recebo indicações de que não se deve deixar entrar o Dr. Mário Soares na tribuna. Que Pronto. era o primeiro-ministro. Não Não era, era tinha primeiro-ministro, acabado de mas ganhar tinha as acabado de ganhar as eleições. eleições. Sim, sim. Sim, tinha acabado de ganhar as eleições. E, portanto, o E, Dr. Soares começa a sessão, não é? Com os sindicatos a falar, etc. O Dr. Soares dirige-se à tribuna do estádio 1º de Maio, subindo os degraus das traseiras do palco, e à entrada é impedido de entrar por uns militantes da UEC e por uns marinheiros. Dr. Soares faz a primeira grande ação de resistência. Desce os degraus com o Salgadesenha, dá a volta ao estádio e vai apelar dentro do estádio que saiam com ele. E sai, uma grande parte da assistência sai, vai espetacular. atrás do Dr. Mário Soares, não é? E dirigem-se às avenidas de Roma. E ele faz o discurso lá? Ele vai falando com as pessoas Uhum. lá. E portanto, isto marca a ruptura completa entre o Dr. Soares e o PCP. Mas o PC, não havia, num evento desse tamanho, não havia um outro tipo de polícia que pudesse sobrepor Polícia na essas altura pessoas? não era bem polícia, não. S- Era hum, mais os militantes Polícias de um lado e do outro. políticas. E eu Pois. acho que foi uma surpresa para o Dr. Soares não ser autorizado a entrar na manifestação. Ele não contava com isso, não teria provavelmente subido assim as escadas. Mas, à boa maneira, o Dr. Soares reagiu de imediato. E de imediato reagiu, chamando e retirou uma grande parte das pessoas que estavam a assistir do estádio 1º de Maio. E a partir daí começa a resistência do PCP ao resultado eleitoral, que passa por várias fases, uma das quais convém recordar que é o cerco à Assembleia Constituinte, feito pelo Sindicato da Construção Civil, pelos militantes do PCP, assim uma espécie de cerco do Capitólio, cá do Vamos- sítio. eu tenho um vídeo sobre isso, por isso vamos vendo e vamos fazendo pausa para a Zita comentar. O verão de 1975 fora escaldante. Também já tinham vindo a público o documento dos 9, subscrito pelos militares mais moderados, e o documento do COPCOM, à volta do qual se reunia a ala mais radical do MFA. Os dados estavam lançados. Um golpe militar parecia iminente. A reação não passará. Era a palavra de ordem mais gritada nas ruas, na expectativa de uma ação dos moderados. Pronto, quero parar já aqui. A reação não passará. Era um cântico porque as pessoas achavam que vinha aí um grande golpe dos reacionários. É, Era esse o boato, ou não? achavam sobretudo que o poder, quer dizer, aí cada partido achava Que lhe o convinha? que lhe convinha, não é? Uhum. Mas a questão é, há um confronto evidente em preparação, tanto nos militares, entre os militares moderados e o grupo dos 9 e todo esse setor próximo do PS e do PSD e do CDS, e os militares revolucionários, ou da extrema-esquerda, ou da linha do Otelo, ou do PCP. Ok. Portanto, é evidente que se prepara um confronto, e é isso que aqui está a ser dito. Mas a insurreição coube aos radicais e foi a populaça a abrir-lhes o caminho. A 12 de novembro, os participantes numa manifestação de operários da construção civil dirigiram-se a São Bento e sequestraram de uma assentada os deputados e o primeiro-ministro.
Pronto, então estas Yeah, pessoas, Sindicato da Construção Civil, certo? isto teve mão do PCP? É evidente. Aliás, E f o PCP, os deputados do PCP tinham comida, tinham frangos assados, quando saíam, sim, sim, sim. foram recebidos com palmas quando saíram e os outros deputados não, passaram fome que não tinham nada a comer. E lembro-me que havia um deputado do PS que estava já de idade e doente, e o PCP teve pena e levámos lá um bocadinho de frango para ele. Mas eu li, acho que foi no seu livro também, que, este sindicato não fazia parte da intersindical e que foi por isso que foi escolhido, para não parecer que estava associado ao PCP. Certo, Foi isso que aconteceu? foi, exatamente, tal e qual. Falou-se Era disso? um Falou-se grande disso lá era no um no grande sindicato, depois foram-se juntando a este sindicato da construção civil, foram-se juntando metalúrgicos, foram-se juntando EGs, foi-se juntando uhum. uma multidão e, é um momento importante, eh, porque não tem explicação, quer dizer, tínhamos tido eleições há tão pouco tempo, a Assembleia Constituinte estava a trabalhar, a preparar a futura Constituição e a Assembleia cercada. Então, estamos aqui a 12 de novembro, vão cercar, e agora vem a parte com mais piada, que é a reação do primeiro-ministro. Isto são os deputados A sair, a sair, os deputados ó, do aqui PCP o ou de esquerda. PCP a sair, são do PCP todos, a acenar com o punho Esta é a e minha parte favorita. Brincadeiras, é? Estou, foi sequestrado, já 2 vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que me chateia. Pinheiro de Azevedo a discursar, Convocado a uma um discurso manifestação famoso, ficou famoso este discurso. Que não se fala muito do Pinheiro de Azevedo. Ele não teve grande mão, nem grande papel em todo este período. Teve. Teve? E, por exemplo, neste dia tem, quer dizer, ele foi fundamental com este discurso em que não gosta de ser sequestrado, que é um incómodo, É uma coisa que me chateia, pá. chateia, e realmente ser sequestrado não é uma Como coisa se muito boa. fossem uns mosquitos. Mas este é um discurso de resistência Sim, e sim, eu marcante. fiquei com essa Pinheiro de sensação Azevedo também. estava do lado do PS e do PSD e dos Hum. 9 e teve um papel importante a serenar os ânimos neste dia. E depois disto, então, por causa deste cerco, o governo vai abaixo. Aqui há uma coisa, há outro momento que é muito significativo, que é o debate, não sei se o tem, o debate entre Cunhal e Soares. Foi nesta altura, não tenho. Mas isso É, as pessoas têm no YouTube, podem sim, ver. podem ver. É o famoso olhe que não, olhe que não. Olha que não. Mas, curiosamente, o PCP conseguiu uma coisa que eu acho notável, porque que é que o que fica para a história parece que o olhe que não é vitorioso da parte do Cunhal. Não é. É a derrota. Porque o doutor Soares está a dizer ao doutor Cunhal que ele não aceita a democracia e que não é democrata. E que Portugal tem que ser uma democracia e tem o resultado das eleições. E o Cunhal responde: olha que não, olha que não. Ele tem, na altura, é a única vez em que publicamente o Cunhal é apanhado a dizer aquilo que não queria visivelmente. É quando, numa entrevista à Helena Falacci, uma famosa jornalista fantástica italiana, onde ele demonstra que a democracia burguesa, assim chamada, ou seja, uma democracia ocidental pluripartidária, é viável em Portugal. E ele diz que não é viável em Portugal por razões objetivas e subjetivas. Razões objetivas é pela organização económica, que é uma tese muito marxista, não é? Como há grande capital e não há pequenos empreendedores, nem liberdade de criação de empresas, portanto, aí estão as condições objetivas, e os latifúndios no Alentejo, isso vai levar diretamente ao comunismo, o fim disso, ao socialismo a caminho do comunismo, e os pequenos proprietários do Norte que são minoritários e que irão ser ganhos para a revolução, uma vez a revolução instalada. Se não for a bem, vai a mal, que é o que aconteceu nos outros países todos. Então qual é que é a frase em que lhe foge a boca para a verdade? É quando ele diz que não é possível e demonstra que não é possível uma democracia em Portugal. Ele diz a democracia Isto não é é possível. a democracia burguesa, ele chama-lhe democracia burguesa, que é a democracia pluripartidária. Isto é o contrário, há uma forte corrente no movimento comunista internacional na altura, é preciso ver que época é que estamos a ver, é a época do eurocomunismo, é a época do Partido Comunista Italiano ter uma linha completamente pró-eleições e pró-democracia
e que se chega ao socialismo ganhando as eleições, o Partido Comunista Espanhol também. Cunhal marca-se dos movimentos eurocomunistas e é pró-soviético. E é muito. Cunhal é recebido em Moscou como chefe de Estado. Recebia dinheiro da União Soviética, o PCP? Evidentemente que sim, quer dizer, aliás, na Muito? altura toda a gente recebia dinheiro de todo lado. Recebia tudo aquilo que era fundamental para a sua ação, para ter. E tinha empresas apoiadas pela RDA, que era quem financiava uma parte do Partido Comunista, empresas que vieram instalar-se em Portugal e que marcaram a vida económica nacional. Por exemplo, aqui editava o Avante, aqui editava os livros do PCP, os livros de Saramago, a caminho. Então havia a Zita ganhava um bom salário na altura? Não, os salários dos dirigentes era o salário médio do metalúrgico em Portugal. Só tínhamos uma coisa acima do metalúrgico médio, que era ter direito a carro quando éramos membros da Comissão Política. Mais nada. De resto, era o salário médio do operário metalúrgico em Portugal. E o Álvaro Cunhal? Também, é exatamente igual. Exatamente igual. Mas será que era verdade? Será que ele não conseguia... Completamente. Era? Conseguia Completamente. cumprir com isso? Não resistir à tentação de se calhar estar a receber tanto dinheiro? Não, não, era rigorosamente assim com qualquer dirigente do PCP. Eu recebia o salário médio do metalúrgico e todos os outros recebiam a mesma coisa. Eu lembro-me uma altura, fiz uma luta para aumentar um bocadinho o salário dos funcionários, porque, por exemplo, quem tinha filhos e tinha que pôr os filhos na creche, tinha que pagar a creche e aquilo não dava. Isso é coisa de burguês, isso da creche. mas não havia outro remédio senão por ter filhos na creche. E, portanto, não dava, não chegava. E lembro-me de um dirigente do PCP que era o responsável pelos fundos do Serviligs me dizer, mas para mim chega. Claro, ele não tinha filhos pequenos, não tinha, vivia praticamente na sede, ia para casa da sede, não ia ao cinema, não ia ao teatro, não ia a sítio nenhum. Vivia como tinha vivido na clandestinidade, o salário para ele dava, mas para as outras pessoas não chegava. E será que a CIA também patrocinava contra o outro lado? Eh, talvez não a CIA, mas, por exemplo, os americanos sim, e os alemães também. É sabido que os alemães ajudaram, e bem, os partidos, o Partido Socialista e o Partido Social Democrata a instalarem-se, quer dizer, porque não é fácil, de repente, criar um regime pluripartidário quando se vem do nada. Sim, sim. Deve ter sido uma confusão de caraças. E então, desculpe, estamos aqui no nosso vídeo. O Costa Gomes torna-se Presidente da República logo a seguir a esse cerco, não é? De 12 de novembro. Costa Gomes, eu não me lembro agora de cor, precisava ter aqui um calendário, porque senão erro nas Vamos datas. ver aqui o vídeo. O que O é que Costa ele diz? Gomes era Presidente da República. Está convocada uma manifestação de trabalhadores agora para as 15 horas, aqui em frente ao Palácio de Belém. Como é que Apenas o Sr. o Sr. Primeiro-Ministro... Presidente da República me falou nisso, dizendo que estava feita ou convocada uma manifestação. Eu julgo que é de apoio ao Sr. Presidente da República contra o sexto governo, que é o costume deles. O país ficava sem governo e, de facto, logo no dia seguinte, Costa Gomes era alvo de uma manifestação de apoio inspirada pelo Partido Comunista. Ok, e aqui o Costa Gomes faz um discurso de explicar o perigo da guerra civil e que não é uma coisa que ele deseja, nem que é bom para ninguém. E então, como é que foi a sua vivência entre aqui e o 25 de novembro? Eu não sei de que data é que estamos a falar Não, exatamente. 12 de novembro, 12 de entre novembro. o cerco À Constituinte e o- Constituinte e o 25 de Aqui há novembro. um esforço grande de Costa Gomes e dos 9 para evitar uma situação de confronto mas há uma determinação muito grande dos civis, nomeadamente do Tomás Soares e de Sá Carneiro, no sentido de garantir que o PCP não tinha condições nenhumas para avançar, nem os militares radicais. E, portanto, inclusive ameaçando levar para o norte, e levaram o governo, e levar para o norte, aqui para o Porto, o Parlamento. Se não temos condições de funcionar em Lisboa, vamos para o norte. E depois, curiosamente, o Soares diz: não, não, temos que ter condições no sul, porque o país é só um, não é? Não dividir o país norte-sul. Mas, por exemplo, do ponto de vista militar, os primeiros a atuar para fragilizar os radicais militares de esquerda é Pires Veloso, que no Porto retira Corvacho da região militar norte e fica ele o chamado vice-rei do norte. E isso foi mau para vocês. Claro que sim. E E- foi bom para o PS e para o PC. Está bom,
estavam, como é que eu ia dizer, estavam sincronizados, Sim, foram sim. ações feitas em conjunto. E como é que foi o 25 de novembro para si? Como é que foi o seu dia? Portanto, eu tinha o setor estudantil, que era um dos setores mais aguerridos do PCP. Havia duas tropas de choque importantes, que eram os metalúrgicos e os estudantes, e, portanto, A Zita era chefe máxima dos estudantes. eu era chefe máxima dos estudantes, sim, Ok. da UEC. Eh, e tinha um pequeno grupo de dirigentes comigo que eram magníficos dirigentes estudantis. E que idade é que tinha a Zita na altura? 24. Ok. Eh, eh, E tinha distribuíram armas por todas Não essas foram casas? distribuídas armas, Ah, o que eu fiz foi distribuir os estudantes por células, de acordo com os direitos, letras, não sei o quê, cada um numas casas, para recebermos armas quando fosse preciso. ok. Portanto, não íamos com armas, ninguém pegou em armas. A única coisa que se fez foi distribuir por casas e depois havíamos de receber armas quando fosse o momento. O PCP sabia onde estávamos. Mas havia um plano logístico? As armas vão parar aqui, temos que ter carros preparados para levar? Ou era tudo um bocado em cima do joelho? Havia planos e havia, em cima do joelho, havia as 2 coisas, mas havia planos claramente, dizer se for preciso, recebemos as armas e saímos à rua. Portanto, é isto que estava, Hum. era nosso momento, era a nossa hora H, porque tanto desejávamos que acontecesse, de passar à Revolução de Outubro, de passar à vitória dos bolcheviques, passar à vitória dos comunistas. Claro que o setor fundamental não éramos nós nem os metalúrgicos, eram os militares. Esses é que tinham que fazer o fundamental. Nós Uhum. apenas iríamos ajudar do nosso lado, como civis e inexperientes, do nosso lado para consagrar a revolução. Sim, mas seria, seria um tipo de guerra civil pior, não é? De repente, dos dois lados, pessoas sem experiência nenhuma com armas, dar-lhes imensas armas e eles irem para a rua a darem tiros uns aos Isso não outros. era assim, porque, portanto, havia uma avaliação a cada momento de que forças militares é que estavam do nosso lado e que forças militares é que estavam do lado contrário. Sim, sim, mas podia haver um perigo de as duas fações decidirem agora vamos para a rua com armas e dar armas às Esse pessoas. perigo existia, mas o PCP não tinha uma visão aventureira, não era uma aventura. Era mesmo para ganhar, e para ganhar é preciso, cito Lenin, que era citado muitas vezes nessa frase, ter metade dos militares mais um. Sim, sim. E se não o tivéssemos, não havia condições. E dava-se muitas vezes o exemplo de golpes de Estado falhados, ou golpes militares falhados, como por exemplo tinha acontecido muito recentemente no Sudão, e que depois deu uma chacina nos comunistas, não é? E depois o Partido Comunista do Sudão nunca mais se endireitou até hoje. E portanto, havia essa noção, não é? O exemplo era mais Cuba, avançar quando se tinha a garantia de que se ia ganhar. E então quem começou o 25 de novembro foram os paraquedistas, certo? Foi aí que tudo começou. Foram os Começou ao paraquedistas. mesmo tempo em vários sítios. Eu aí, hum, É que é muito confuso, é difícil encontrar informação assim, de qualidade sobre o 25 de novembro. Mesmo a página da Wikipédia que eu partilhei consigo, eu sinto que aquilo está uma guerra ideológica ali dentro. As pessoas, o claro nome. que está, e cada um tenta refazer a história. Refazer a história Exatamente. é uma coisa muito importante. Refazer a história é fundamental. E o PCP tem sempre essa preocupação, ainda hoje tem, de refazer a história, deixar a história limpa. Há o PCP e os comunistas todos no mundo, há uma frase célebre dos dissidentes russos desde 1917 e que eu gosto muito de vez em quando me lembrar dela, porque é atual, dizer o futuro é certo, seguro e científico, é caminho do socialismo, o passado a Deus pertence. Que é aquela coisa, na Revolução de Outubro tem Trotsky, depois desaparece o Trotsky, depois nunca mais há Trotsky, depois volta-se a reabilitar o Trotsky, entra o Trotsky outra vez na fotografia, aquela famosa fotografia na estação, quando espera o Lenin, de vez em quando não tem o Trotsky, outras vezes tem o Trotsky. Eu encontrei uma senhora uma vez no Museu da Revolução em São Petersburgo, na altura ainda Leningrado, que me dizia: tenho sempre aqui preparada a fotografia com o Trotsky, porque quando reabilita o Trotsky, vai o Trotsky. Quando não reabilita, o Trotsky desaparece da história. Aqui também há sempre a preocupação em relação ao próprio 25 de novembro de ficar bem na história. E a história, o relato oficial é que houve uma tentativa de golpe da extrema-direita.
Exato, é isso que eu lhe queria perguntar também, que é mas o próprio Vasco Lourenço, no outro dia estava a ouvi-lo a falar na Rádio Observador, deixa-me ver se encontro aqui, mas no fundo eu ouvi-o a dizer que não tem problema nenhum, está aqui, não tem problema nenhum em celebrar o 25 de novembro, mas que não seja num espírito de que evitámos uma ditadura comunista, mas sim que evitámos uma guerra civil, foi realmente o início da democracia a sério, porque ele diz que a maior dificuldade que teve foi evitar um novo 28 de maio de 1926, ou seja, uma nova ditadura militar, que as forças da direita queriam provocar. Sim, não sabem onde é que estão essas forças de direita que iam provocar isso, mas Mas fala-se muito é o que disso, eu também digo, já li sobre isso. a história a Deus pertence. E portanto cada um tenta ir criando a sua própria narrativa. Mas não foi a extrema-direita que cercou a Constituinte, como não foi a extrema-direita que ocupou a RTP. Foi Durão Clemente, com 2 fuzileiros. E essa da RTP, eu digo RTP porque essa é visível, está em como era uma televisão, não é? Está gravada, está em vídeo, sabe-se o que é que lá estavam a fazer, leram um comunicado e, portanto, percebe-se exatamente o que se passou. Sim, temos aqui esse comunicado em que a Zita diz que há aqui uma frase que é, no fundo, um apelo à insurreição armada, certo? O que eles estão o que estes 2 fuzileiros estão a dizer é que Desculpe, diga, diga. o que estes 2 militares estão a dizer, que entram na RTP com o Durão Clemente para ler este comunicado, é que demitem o chefe de Estado-Maior da Força Aérea e apelam digamos, ao sentido revolucionário dos militares, das vários ramos das Forças Armadas. É isso que eles estão a dizer ali. Vamos pôr um bocadinho e depois deixo o link na descrição para quem quiser ver completo. Com a arma a que servem e com os outros ramos das Forças Armadas, e conscientes ainda do momento grave e decisivo do país, atravessa, decidiram: 1. Ocupar revolucionariamente as unidades onde a repressão fascista dos oficiais sobre os nossos camaradas os impedia de se expressarem livremente e de se porem abertamente, com o seu desejo, ao lado dos seus irmãos trabalhadores. Pois, aqui entre os 30 e os 50 segundos, mais ou Eu não menos. sei, até ao fim, se eu ver até ao fim, ele anuncia a admissão Sim, do ok, chefe de óbvio. Estado-Maior da Força Aérea, quer dizer, não é Sim, propriamente uma coisa se- qualquer. tentando defender o outro lado, as pessoas, quando fazem revoluções, demitem muita gente, não quer dizer necessariamente que querem implementar uma ditadura comunista, não é? Acho que é mais aquela frase de ocupar de ocupação, se calhar. Que isso Para é mim uma não é óbvio, mas eu também não, se calhar não percebo aqui o que está nas entrelinhas, porque a linguagem desta altura era um bocadinho críptica sempre para mim. e são sempre, nas revoluções, as linguagens são sempre códigos. Se não se vai lá dizer o que se faz tudo, não é? Aquilo que se faz em sítio nenhum. E aqui nesta altura, é a altura em que se começa bem a contar de que lado está a Polícia Militar, de que lado está o Ralis, de que lado está a Marinha, de que lado está a Força Aérea. E a Força Aérea passa com caças por cima de Lisboa. É uma imagem que fica na memória, ver aqueles caças, porque a Força Aérea desviou os aviões todos que estavam no país para Cortegaça, aqui para bem perto, para a base aérea de Cortegaça. E o Vasco Lourenço substituiu o Otelo num momento chave e aí teve muita importância a atitude do Costa Gomes, aceitar, afastar o Otelo e colocar no seu lugar Vasco Lourenço, que era na altura um militar moderado. E isso foi antes disto tudo, foi na madrugada de 25 de Certo, novembro. foi. Então, como é que quando vocês estavam acordados, receberam essa notícia da substituição do Otelo Nós íamos sendo pelo. informados daquilo que se sabia a cada momento que as coisas iam acontecendo. No fundo, o que é que se estava a fazer nessa noite? A contar armas, de que lado é que estão cada unidade militar. Quando os comandos saem e avançam para a Polícia Militar, é exatamente para. eh, e aí houve dois mortos, como se sabe, 2 pessoas que morreram. É exatamente para, no terreno, parar uma das unidades que estava do lado da Revolução e do golpe. E quando é que lhe disseram não é para avançar, perdemos? Como é que Sim, foi isso? não temos força, quer dizer, a única força militar que está do nosso lado é a Marinha, não se ganha revoluções com a Marinha, é isso que me dizem. E há um militar
do grupo dos 9 que vai ao PCP e que diz: vocês não fazem nada e nós não ilegamos o PCP, não ilegalizamos o PCP. Na altura tínhamos tomado medidas, inclusive, de para onde é que iríamos se houvesse uma ilegalização do PCP. Eu acho que foi, esta decisão foi muito importante e que passa, obviamente, pelo general Yanes, pelo Mel Antunes, etc., que é porque se nessa noite se ilegaliza o PCP ia resistir. Sim, sim, foi muito inteligente. É uma decisão e, portanto, nós tivemos o compromisso de que o PCP não iria ser ilegalizado. E, aliás, aí percebe-se bem, não era a extrema-direita que não ia ser ilegalizado, era o PCP que não ia ser ilegalizado e que estava na rua. Portanto, recebe essa garantia e vamos para a cama. Então, telefonou às casas todas a dizer podem ir para a cama? Ou... Não era por telefone, era mandar emissários. Passou-se por todas as casas onde estavam estudantes, não é? Eu fui dizer a direito, foi uma grande fúria dos estudantes que ali estavam, dizer-lhes: olha, meninos, agora para a cama. A revolução para aqui, não é? É um bocadinho Uhum. difícil de Quantos dizer. estudantes estavam nessa casa onde a Zita foi? Não me lembro, mas seria para aí. A cela direita era uma cela grande, para aí uns 30, era a casa do Cunha Leal, na Avenida do Aeroporto. E lembro-me que havia outra cela que estava, penso que era direito, penso que era, não sei qual era, que estava numa casa que era uma espécie de residência estudantil onde vivia Domingos Lopes, também estavam aí um grupo. Portanto, estavam por várias casas na cidade e foram desmobilizados para casa. E porquê que não era por telefone? Porque os telefones não eram seguros e também os telefones, não havia telemóveis, não é? Eu Sim, acho que sim, se fosse mas, telemóveis a gente mandava mensagem agora. não, Não havia. mas já havia telefone fixos. Havia telefone fixo, sim, Mas claro. era perigoso, era Havia, muito fácil escutar. havia escutas, não. E tomava-se medidas cautelosas para não ser assim. E como é que foi o dia seguinte a isso? A reunião O dia seguinte foi uma tristeza com o Comitê Central e assim? e eu pessoalmente achei que se tinha recuado cedo demais e que era preciso arriscar mais, como todos os jovens ficam com dúvidas, não é? Então tínhamos a revolução a ganhar, tínhamos o setor, tínhamos importantes militares connosco e depois vamos para casa dormir. De tal maneira que depois eu fui convidada para ir à União Soviética falar com a eminência máxima do movimento comunista internacional na altura, o Suslov. Na altura o secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética era Brezhnev, que já estava velho e Parkinson e já não andava, nem comia, nem se mexia, quase. Mas quem era a eminência parda e grande amigo do Cunhal era o Suslov. E o Suslov queria receber diretamente, via direta e viva voz, o que se tinha passado. E, simultaneamente, queria dar uma garantia de que tínhamos o apoio da União Soviética. E logo ali nos anos seguintes, ao 25 de novembro, havia pessoas já a querer festejá-lo? Ou isso veio mais tarde? Havia, havia pessoas a querer festejar no Parlamento mesmo. E No será que período antes da ordem do dia, o PCP não festejava nada. Quer dizer, o PS, o PSD e o CDS assinalavam sempre o 25 de novembro. Depois perdeu-se com o tempo. Assinalavam sempre o 25 de novembro. o que é E que será que foi um dia vitorioso. Quem ganhou o 25 de novembro, antes de mais nada, a primeira pessoa, a primeira figura, Dr. Mário Soares. Digamos, é a força do Partido Socialista, dirigido pelo Dr. Mário Soares, depois a aliança com o PSD de Sá Carneiro e com o CDS, sobretudo Adelino Amar da Costa e de Freitas do Amaral, mas o Adelino Amar da Costa era o estratega. São esses três que, do ponto de vista civis, criam condições para que os militares resistam e tenham a segurança de que terão apoio político, nesse sentido. são esses que são os heróis de novembro? São. E tenho pena que durante muito tempo isso assinalou-se, depois a política de alianças do Partido Socialista mudou, o secretário-geral também, e acho que é até injusto o que se faz com o Dr. Mário Soares, em não lhe reconhecer que se temos uma democracia, se transitamos para uma democracia pluripartidária, se o PS está do outro lado, tínhamos perdido. A democracia tinha perdido, o PC tinha ganho. Uhum. O PC sempre considerou, e Cunhal pessoalmente, que o grande traidor da classe operária e da vanguarda em Portugal era o Dr. Mário Soares. E era o inimigo principal do PCP. Engraçado. E depois disso, a Zita, diga-me se isto faz sentido, mas
foi aos poucos que começou a perceber que deixava de fazer sentido a ideia Não, de insurreição armada? Foi de não, repente? Como é que isso não. aconteceu? Eu continuei no PCP, depois fui deputada, fui para a direção do PCP, eu era do Comitê Central, mas depois passei para membro do Bureau Político, a direção máxima, o órgão máximo dirigente da direção do PCP, e, hum, e concordava absolutamente com a linha política do PC, como lhe disse. Eu só fui dissidente depois de o PCP ter perdido, juntamente com o PS e contra o Dr. Mário Soares, ter dado a maioria absoluta ao PSD. Mas Aí então, começa a minha dissidência, que em que ano? em 1987, 88. Mas então até 87, 88 a Zita Comunista, continuava, comunista mesmo, mas de revolução. de revolução. Claro, um comunista é sempre de revolução, não é? Isso eram Pois, os eurocomunistas que eram uns. o PCP atual é o quê? É revolução, é Ainda revolucionário. Ainda hoje o PCP não alinhou. Enquanto o Partido Comunista Espanhol mudou de nome, alinhou com satisfação quando caiu o comunismo na, na Rússia, o PCP não. então no PCP de 2024, quase 2025, no núcleo, mas não cá para fora, eles querem ainda uma revolução do estilo da União Soviética, que levou à Senão não União eram Soviética? comunistas, retiravam o comunismo e o leninismo do seu programa, não retiraram nunca, nunca. Ainda há pouco tempo, numa coisa no Twitter, acho eu que foi no Twitter, um, um, um militante do PCP escrevia que o Gulag foi uma invenção. Portanto, a diretora do Museu da Resistência na cidade de Lisboa, a Rita, chamada Rita, não me lembro agora o resto do nome dela, disse publicamente numa entrevista que o Gulag não existiu. Mas isso, se calhar estou em negação, mas custa-me um bocadinho a acreditar. Será que são todos assim? Se não são, não são comunistas. Quer dizer, se não estão, estão no sítio errado, então estão enganados, Ou, não é? ou então a palavra comunismo. A palavra eh, comunismo é o que é. Não se é comunista sem ditadura do proletariado, sem o papel de vanguarda da classe operária, isso então não é comunismo, não é? É outra coisa. Sim, o Marx ficaria um bocadinho triste de estarem a usar E a sobretudo o palavra. Lenin, não é? Sim. E o Lenin, então, com o seu centralismo democrático. Não, o comunismo é isso. E é por isso que quando existe a festa do Avante, uma pessoa olha quem é que está como convidados internacionais. O pior que há de comunismo, de ditaduras comunistas no mundo, está a Coreia do Norte, está a China, está a Rússia. Já não é comunista sequer, mas ainda lá está. Apoiam o Putin, apoiam a Venezuela. As grandes ditaduras neste momento no mundo são ditaduras de esquerda. Uhum. E vêm do comunismo. São as ditaduras que existem. Moçambique, onde ainda agora se verificou como mataram gente muito próxima do candidato da oposição, numas eleições fantoches. Cuba está sem ter comida neste momento, não tem comida, não tem que comer. Sim, é Antes, engraçado porque há muito mais medo do populismo de direita, eu compreendo, mas quando olhamos para as ditaduras que existem no mundo, há muitas são de mesmo, esquerda, muitas de são esquerda. comunistas. Exato. Há algumas que são, hum, sei lá, o Irão, que são ditaduras religiosas, podemos dizer que são ditaduras conservadoras, mas sim, Mas o Irão, os ayatollahs, quando entraram, foi via esquerda. Quer dizer, há é uma, muito mais popular. há uma Toda a gente usa esperança. a esquerda Há para. uma esperança no Irão, quando é admitido o chá da Pérsia, não é? E ele é obrigado a fugir. Aí, com o apoio dos americanos, Jimmy Carter era o presidente para ficar, porque o petróleo era atrativo Sim, no sim, Irão, sim. não é? E os ayatollahs entram, eles vêm de França, são formados no seguimento do maio de 60, vêm da linha de esquerda. Ainda hoje a esquerda, até em Portugal, vê nos ayatollahs e no Irão, e está contra Israel, que é um país democrata, e a favor dos ayatollahs, que são o pior que há do ponto de vista, por exemplo, das mulheres. Hum. E voltando aqui a 88, é 88 que se torna. Só em 88 é que deixa de acreditar na utopia 87, comunista. 88, sim. E Eu, isso é por em, causa da visita à União Soviética. em 87 começa a perestroika na União Soviética
E eu, pela primeira vez, peço para ir passar férias à União Soviética, ao Cunhal, porque eu queria ver diretamente o que é que estava a passar e o que era isso do Gorbachev e da perestroika. Na altura, Andropov, portanto, há uma linha, e vim de lá absolutamente convencida que a perestroika ia acontecer. Achei Eu, que ia dizer, vindo lá convencida que tinha usado os últimos anos da minha vida para uma não, coisa. ainda não. Não, não. É a ideia de que os partidos comunistas têm que se democratizar se querem sobreviver num mundo mais plural e mais democrático. Eu venho de lá convencida que a União Soviética se vai democratizar, não que vai acontecer o fim do comunismo. Mas espera aí, isso não é um contrassenso? Há bocado estava a dizer que não podem usar a palavra comunismo se for democrático. E agora está a dizer que Mas veio com essas a ideias. prova são essas minhas ideias, fui logo expulsa. Portanto, não podem. Bom, mas a Zita já na altura acreditava que era possível. Sim, é assim que começam os dissidentes todos, desde 17. Começam por querer a democratização dos partidos comunistas, começam por querer voto secreto dentro dos partidos comunistas, por querer eleição do Comitê Central por voto secreto e terminam expulsos. Há um famoso dissidente que dizia que a dissidência é como a gravidez. Quando começa não para, só termina quando nasce a criança. E quando nasce a criança é quando se é expulso e posto fora. Porque não é compatível com o comunismo a democratização dos partidos comunistas. A Zita podia organizar uma conferência europeia de dissidentes de comunismo, assim qualquer coisa. Mas Já? e, aliás, eu participei há uns anos numa coisa muito interessante organizada pela Universidade de Oxford, que era o antigo governador de Hong Kong, aquele que recebe a bandeira quando Hong Kong é entregue à China. Ele depois é reitor de Oxford. E ele organiza uma conferência em que participam revolucionários de vários países, de revoluções pacíficas, e académicos que estudam essas revoluções. E foi muito interessante olhar desse ponto de vista para a Revolução Portuguesa. Grande ideia. Deve ter sido muito interessante. Foi muito interessante, porque, aliás, estava um, um estudante, aquele estudante do Tiananmen, que se vê nas imagens na altura que o tanque avança e não se sabe o que é que acontece. Sim, a imagem é linda. É uma imagem fantástica e toda a gente fica a pensar: será que morreu ou não morreu? Ele fugiu para a embaixada americana e depois sai da China e faz o doutoramento nos Estados Unidos e vive na Austrália. E ele começou as suas palavras nessa conferência: dizemos, nós perdemos quando o Ocidente passou por cima de nós por causa da economia. E deixou de ter princípios políticos e éticos e passou apenas a ter princípios económicos. Hoje estamos a pagar isso caro. Então foi. Esta imagem é da Guiné, estávamos a falar há Da bocadinho. Guiné-Bissau, exatamente. Vamos saltar para aqui. Que Esta expulsa, reunião. Isto sim, é o dia em que foi expulsa a primeira a vez do primeira Comitê vez. Central. Comitê Central. Mas aqui ainda não tinha ido, só tinha ido essa primeira vez à Rússia, não tinha ido como jornalista para as eleições. Isso foi depois da queda do comunismo na Rússia. Aqui Ok. só tinha ido como. E tinha vindo lá convencida que era preciso renovar Democracia. o PCP Ok. e o Cunhal expulsou-me. O PCP expulsou-me. Como se vê ali, Isto é o mesmo ninguém. dia? É, ninguém está sentado ao meu lado. Vou voltar para essa imagem então. Está um senhor de bigode e óculos só. Assim, de um lado, mas do outro lado não tem ninguém ao meu lado, porque todo o Comitê Central me deixou de falar quando eu entrei em dissidência, montaram-me um processo e houve um julgamento público. E aqui o doutor Soares estava a acompanhar, já pessoalmente, embora fosse Presidente da República, ele também tinha sido membro do PCP, como se sabe, e depois saiu, e foi fundador do PS. Ele estava a acompanhar com grande interesse e o doutor Soares deu-me um conselho muito importante, que divulgasse a minha dissidência publicamente nos jornais, que era a única forma que eu tinha de defesa minha para não me acontecer nada, como acontece ainda hoje na Rússia, ou tomam chá, ou caem da janela, essas coisas. Sim. E portanto aqui já era público e eu tinha o país inteiro a acompanhar este julgamento no Comitê Central, toda a gente sabia, Julgamento interno. interno. Quem é que está à nossa esquerda do Álvaro Cunhal? Ou seja, à direita do Álvaro Cunhal? Jaime Serra Ok. é um dos dirigentes do PCP da altura. Quem me fez o processo foi o Domingos Abrantes, que monta todo o processo, e obviamente foi Cunhal, que tem aliás uma frase famosa que eu cito, fantástica, que eu cito no livro, que é mesmo de comunista, de revolucionário comunista, que é: ele forçou que toda a gente do Comitê Central tomasse posição
sobre mim. Não dava a abster, Todos. não dava para abster. Todos tinham que falar e explicar que eu era uma péssima militante, que era burguesa. Ai, todos tinham que falar. Todos Os, tiveram que os falar. 30, quantos é que é? Não, os 100, nesta altura, bem 100. 100. Todos tiveram que falar. Diziam um nome um a um. Sim, Diz Maldazita. quem ainda não falou, que se inscreva, não é? Uma dizia que eu devia ser tratada por um psiquiatra, o outro dizia que eu sempre tratei mal os operários, que uma vez eu tinha dito não sei o que é um operário. Toda a gente falou. E quem não falou, no fim, foi convidado a falar. Há aqui camaradas que ainda não falaram, inscrevam-se. Todos. E todos pediram a minha expulsão do PCP. No fim, Cunhal disse que aquilo que se vai fazer é a minha expulsão da Comissão Política, mas continuarei militante e dirigente do PCP, do Comitê Central. E disse o seguinte, por uma razão, quantos de vocês que aqui estão é que eram capazes de estar sozinhos aqui a enfrentar o Comitê Central inteiro? Portanto, faz-me um grande elogio, tiro ao tapete a todos aqueles que tinham falado de me expulsar. Eu depois... Isso é um grande truque de um líder que quer sempre. Lá Exato, está, aquilo é um medo dele e uma obediência, então é bom para ele estar sempre a surpreender claro, e a criar um novo medo. claro, São tudo claro, truques. claro. Era muito Eu, inteligente. eu deixei, eu tinha direito a carro, não é? Como há pouco disse, deixei as chaves do carro à frente do Cunhal e vim-me embora para casa. Era madrugada, estavam os jornalistas todos à porta à minha espera e eu disse que não falava, falaria depois em minha casa e apanhei um táxi. Estava assim a chuviscar, o homem do táxi disse, eu estava a ouvir o que se passou no Comitê Central. Eu chorava que nem uma Madalena, não é? E ele dizia, não chore, que eu levo à casa. Depois quando cheguei à porta da minha casa e perguntei quanto é que eu devo, eu tenho todo o gosto em oferecer-lhe a viagem. Foi um momento em que o país acompanhou Simpático. esta situação. Sim. E isto é a terceira expulsão? Esta imagem? A Ou... terceira expulsão foi só com os julgamentos no Comitê Central foram 2. Como se vê, há sempre um vazio ao meu lado. Sim, sim. Na segunda vez eu já me estava com vontade, era que me expulsassem rapidamente e me vir embora. Uhum. Na primeira foi um grande sofrimento e saí, fui para casa e depois de casa para o hospital, com o estado de choque que eu estava. Teve uma hemorragia? Sim, Onde? assim um chaco, fui para o Hospital de São José, um choque enorme de expulsão, assim, de repente, quer dizer, a pessoa fica, tinha sido a minha vida inteira, eu toda a vida era revolucionária, eu não era dissidente, não é? Eu só queria o bem do PCP, queria que se democratizasse, que houvesse eleições internas, que fizessem voto secreto, e nada disso foi discutido. O que foi discutido era que eu ia a Versailles, onde dizia, por exemplo, o Domingos Abrantes dizia, eu encontrei à porta do ginásio de Portugal, eu tinha estado doente, tinha tido uma tuberculose, e portanto tinha estado um ano doente, o que também fez muito mal para a minha militância comunista, porque li os livros que na altura nunca tinha lido, li o Condera, por aí fora, Ah, nessa altura quando estava doente. quando era fala da Revolução da República Checa. Da Exato, invasão da República Checa. Sim, exato. sim. No Insustentável Leveza de Ser. Isso talvez eu ser, por Dos exemplo, meus livros favoritos. Está é ali um nos livro top muito 10 bonito. Sim, dos romances. é Leiam. um, é um livro muito bonito. Li uma série de livros de dissidente, li o Solzhenitsyn, por exemplo, li uma série de livros que nunca tinha lido, e isso fez-me bem do ponto de vista intelectual para sair, mas não estava preparada para ser assim expulsa e com o Comitê Central todo a dizer mal de mim, dizer que eu ia ao ginásio, que eu ia a Versailles, isso ficou Mas era, famoso. era burguês ir ao ginásio? Completamente, quer dizer, muito burguês. Ir a Versailles, e as pessoas começaram a escrever-me mandando cartas para a Versailles, porque, enfim, a Versailles ficou famosa na minha biografia, porque era isso, quer dizer, fui vista na Versailles, isto é com as minhas filhas e com o meu filho bebé. E escreve também que foi muito importante para si, a sua família, não é, num momento de sentir-se tão abandonada por uma coisa a qual se dedicou durante tantos anos. A família foi um porto de abrigo fundamental. O meu marido, que foi acusado de ser um médico era rico, não, mas de ser acusado de ser um médico rico, e, a minha família foi muito importante a refazer a minha vida. O comunismo, todos esses, não sei, isso é meio uma seita, não é? Um culto, não sei qual é a palavra correta. Tem pronto, tem essas características, não é? De ortodoxia e não há, toda a gente tem mais ou menos a mesma opinião e Que se não tem, devia ter, se não sim. tem, devia ter. E, mas isso é difícil de perguntar, mas
Durante muitos anos a acontecer isso, a Zita não estranhava, não pensava de género, não havia histórias dos outros partidos em que dava para debater coisas e em que havia eleições lá dentro. Isso não era um sinal para si de que se calhar aquele projeto era um bocadinho ditatorial e estranho? Não foi, quer dizer, só há um momento em que me perturbou, eh, que foi o assassinato da minha grande amiga, da minha maior amiga, a Cita Valles, em Angola. Portanto, foi antes de 25 de novembro, em agosto, quando há uma reunião dos militares que dão um avanço na perspectiva revolucionária, a Cita Valles, que era angolana, decide regressar a Angola. E eu opus-me que ela avançasse para Angola e o Cunhal também. Tivemos reunião com ela no sentido de impedir que isso acontecesse, mas a Cita dizia: a revolução está feita em Portugal, agora o meu papel é na minha terra e de fazer a revolução socialista para o meu país. E partiu para Angola. Depois casa com o Zé Van Dunen, irmão da nossa anterior ministra da Sim, sim. Justiça, Francisca Van Dunen, e entram no golpe de Nito Alves. E a Cita e o marido são fuzilados em Angola por ordem expressa e escrita de Agostinho Neto. E foi para a UEC, aí acabou a UEC. Foi muito. Isto entrou, mexeu muito com todos nós. Toda a gente gostava da Cita, era a número 2 da UEC, visivelmente. Era muito bonita. Vestíamos a mesmo tamanho de roupa, portanto eu herdava a roupa dela. Ela era de uma família que na altura vivia bem. E eu herdava a roupa dela. Tínhamos uma amizade que vinha já de antes de 25 de Abril. Ela era a controleira de medicina, tinha um carro descapotável, tinha um Mini, tinha um namorado que tinha um carro descapotável, ela discursava de cima do tejadilho do carro, está ali o carro dela. Está a Cita. Sim, tem aquela com o carro que é sim, ela ali está com o filho, ela era muito bonita, muito, era assim uma figura de revolucionária que toda a gente gostava dela no movimento estudantil. Morreu aos 21 anos. Não, 26. Sim, Novíssima. fuzilada com nasceu-lhe um bebé, que é aquele filho, e estava grávida de um segundo, quando foi fuzilada. Isto chocou muito a UEC. Ficámos todos com, Mas em que ano é que isto foi? 77, penso eu, vou dizer de cor assim. Mas a Zita ainda ficou lá 10 anos depois disso. Eu estou a dizer o único momento que fui perturbada, Ah, ok. não pus tudo em causa, mas foi uma coisa que foi muito, eh, marcou-nos a todos muito. Muitos da UEC vieram-se Hum. embora mesmo, abandonaram na altura o PCP, outros ficaram, mas muitos abandonaram. E foi assim um golpe muito doloroso, sabermos do fuzilamento da Cita. Os comunistas que nos estão a ouvir vão dizer que o verdadeiro comunismo nunca foi experimentado, mas quando é que foi o momento em que a Zita então percebeu, ok, isto não funciona em lado nenhum? Foi depois de ser expulsa e quando comecei a ler, a acompanhar muito de perto a perestroika e a ler o que se passava, eu sabia que tinha havido a invasão da Checoslováquia, que não era uma coisa ignorada, mas, claro que se tinha havido repressão é porque havia contra-revolucionários Ok, e portanto era justificável na é sua cabeça, justificável, sim. sim. Mas não Eh, se sabia dos gulags ainda. Sabia dos gulags, mas se há contra-revolucionários, quer dizer, não há outra. Tem que haver Toda a gente sabe prisões. dos gulags, não me venham dizer que não sabem, quer dizer. Mas então, mas vamos imaginar, em 85, no PCP, sabia-se aquilo que realmente estava a acontecer nos gulags? Claro que sabia. Em 85 já não havia muitos. O gulag já não era Ou que tinha como tinha acontecido? sido no tempo de Stalin, mas ainda existia, sabia-se, claro que sim. Mas para defender o socialismo e a vanguarda do Partido Comunista, não há outro remédio senão defender-se. Portanto, este é o raciocínio que se faz. É por isso que eu digo que as vítimas do Partido acima de comunismo, tudo. o partido acima de tudo e a ideologia acima de tudo. É Uhum. por isso que eu digo que não é a mesma coisa militar num partido comunista ou militar num partido normal, português, democrata. Já convidei muitas pessoas do PCP para o Despolariza e nunca consegui uma resposta, nem um sim, mas se tiver alguém a ouvir, estão convidados. Acho Hum, bem. Até porque há sempre outro lado à história, não é? Para a Zita, pessoalmente,
o 25 de novembro é mais ou a celebração de um 25 de novembro é mais por se ter evitado esse golpe de Estado ou por ser o fim do processo que nos trouxe a democracia? Não, é mais o ter evitado que caminhássemos para uma ditadura comunista. 25 de novembro é uma data muito importante, porque a partir daí a democracia ficou normal. Embora o PCP não o reconheça, e não o tenha reconhecido, e durante muitos anos se disse nós não perdemos, não é? É evidente que a partir daí as coisas voltaram ao normal. Houve eleições para uma Assembleia, para a Assembleia da República, começou-se a mudar a legislação, institucionalizou-se a democracia, respeitou-se os partidos, acabou-se completamente com as prisões arbitrárias que tinha acontecido durante o COPCON e durante o verão quente, isso nunca mais aconteceu, ninguém foi mais preso, eh, começou-se a privatizar, portanto, digamos, o país começou a entrar no normal. Pois eu, a ler o seu livro, apercebi-me melhor de porque é que alguém poderia ter essa posição, porque há muita gente que diz que o 25 de Abril foi o início de um processo, Sim. o 25 de Novembro foi o fim desse processo, e esse processo foi passarmos de uma ditadura para uma democracia. Mas a Zita, como nós já falámos, acredita mesmo que se não fosse o PCP, não teria demorado tanto e não teria havido verão quente, teria transitado logo para uma democracia como aconteceu em Claro, Espanha. E então, claro. sendo isso verdade, efetivamente, o 25 de novembro não é simplesmente o fim de um processo, não, é uma vitória Da contra uma democracia, tentativa claro. de revolução que durou esse tempo todo. Repara o que é que aconteceu no verão quente de as nacionalizações, a reforma agrária, quer dizer, tudo isto faz parte de um processo revolucionário que atrasou muito a economia portuguesa. Nós não estaríamos como estivemos durante os anos seguintes se a transição tem sido uma transição democrática e normal, como foi, por exemplo, em Espanha. Nós passámos por um processo que foi muito complicado. Toda a grande indústria foi privatizada, foi nacionalizada. Tudo o que era imprensa foi nacionalizado e, portanto, digamos, passámos por um processo que depois teve que ser um retrocesso passo a passo, não é? E algumas das coisas, ainda hoje, há alguma mentalidade que se instalou nessa altura que ainda existe. Ainda temos uma tendência para uma ideologia cultural marxista que em Portugal ainda se continua a achar que é muito importante que o Estado faça a gestão, em muitos casos até da nossa vida privada, mais do que nos outros países normais, liberais, europeus. Isso tem-nos atrasado, tem-nos criado problemas. Sim, mas há quem diga que isso tem a ver com tantos anos de ditadura, de uma ditadura paternalista em que nos diziam sempre o que fazer. Mas são Tem a ver com a teorias. ditadura, e já lá vão muitos anos que a ditadura caiu, e tem a ver com o pós-25 de Abril, com a ideia, em Portugal, culturalmente, o país é maioritariamente socialista. Então, perfeito. Para acabar, o que é que pensa desta expressão marxismo cultural e acredita que possa estar associada a uma certa esquerda identitária? Ou seja, a distinção povo-burguesia, esta de oprimido e opressor, que antigamente era económica, será que passou agora um bocadinho para a cor da pele, o género, a orientação sexual, por aí fora? Acho que a esquerda perdeu o fundamental das bandeiras, já não há proletariado, é uma chatice. Portanto, a vanguarda proletária, os proletários de hoje no país são aqueles miúdos do Uber Eats que nem contrato de trabalho têm e que ninguém defende, não é? E, portanto, mudou de bandeiras e passou para umas bandeiras que é o que resta. Substituiu por bandeiras que têm a ver com as minorias, hum, tem a ver com minorias muito minoritárias e que muitas vezes que tem a ver com essa que estava a referir, o marxismo cultural que ainda hoje domina e domina a própria direita portuguesa. A direita portuguesa está sempre envergonhada de ser direita e, portanto, acha que culturalmente, do ponto de vista cultural, tem que demonstrar que é de esquerda. E Sim, está sim, sempre a adotar as bandeiras de há esquerda. muita pressão nesse sentido. Mas a direita portuguesa sempre foi particularmente eh, pouco inteligente no sentido de se afirmar como direita democrática. E então está sempre a pedir desculpa por ser. E apoia as câmaras de direita, por exemplo, apoiam as maiores aberrações culturais que existem
e que uma pessoa, por vezes, até deita as mãos à cabeça como é que isto é possível para gastar o erário público e é pago com os nossos impostos com estas coisas. Mas é assim. E depois, muitas vezes, o fundamental escapa-nos. Mas isso faz parte da nossa aprendizagem em Portugal, que ainda não ficou num ponto, e provavelmente europeia, não é? Que ainda não ficou num ponto e que substitui as antigas bandeiras de defesa dos trabalhadores e dos pobres e dos proletários que bem precisam muitas vezes de ser apoiados e por bandeiras estranhas de minorias, da minoria, meramente culturais e marxistas. Mas eu acho que ainda defendem. Eu acho que ainda fazem o papel de defender os mais desfavorecidos e as pessoas. Não, apenas defendem minorias que muitas vezes nem sequer são os mais desfavorecidos. Defendem minorias rássicas ou de identidade que não faz sentido nenhum. Mas E defender uma coisa pondo em como. causa, inclusive, a nossa própria identidade como ocidentais e como civilização ocidental, que, e pondo em causa a nossa própria história. E isso está a debilitar o Ocidente. Quer dizer, o Ocidente tem uma coisa muito boa, é o melhor sítio do mundo para se viver. Ninguém quer ir viver para a China ou para o Afeganistão ou para o Irão. Mas depois, de repente, nós vemos pessoas que vivem lindamente em Portugal estar a defender países onde os homossexuais são sim perseguidos, onde nem sequer podem existir, ou são mortos. As mulheres não podem andar vestidas normalmente, têm que andar de lenço, como no Irão, ou têm que andar de burca, e têm que ter uma identidade religiosa que provavelmente muitas vezes não querem ter, e são países que nesse caso nunca podemos falar em direito das mulheres, porque o que existe é poligamia e não há igualdade homem-mulher se houver poligamia. Nos países muçulmanos onde existe poligamia, onde um homem tem direito a ter pelo menos 4 mulheres, não me venham falar em direitos das mulheres que não existem. Desde Não que. há. Eu acho que deve haver o direito à poligamia em Portugal, para quem quiser. Simplesmente não deve ser enforçado, Não, não a deve ser. monogamia foi uma grande evolução civilizacional, um de cada vez. Que- eh, Não, mas não acha que em Portugal quem quiser ser poligâmico deve se, poder não, ser? se não tiver filhos, quer dizer, não, a poligamia é sempre uma situação de inferioridade para a mulher. Sempre. Se for uma mulher com vários homens, Eh, Isso não existe em parte nenhuma do mundo. deve E não é existir. por acaso que não existe. Não existe. E isso cria uma situação junto dos filhos dramática. Sim, sim, eu só estou a falar como pessoa que tendencialmente liberal, E, que não quer estar a dizer aos outros como viver a vida deles. mas há regras civilizacionais que nos defendem Sim, é a experiência, sim, 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 concordo. e que são retrocessos. Portanto, eu estou a falar da poligamia, mas podia falar de outras relações de domínio dos homens. Quer dizer, quando estamos numa sociedade em que a bandeira fundamental é que estamos numa sociedade patriarcal com domínio branco e essas tretas todas que hoje estão em moda na ideologia oca, uma pessoa leva-se a perguntar: será que isto é de esquerda? A esquerda não é isso. Pois, eu acho que essa parte mais identitária é que faz mais barulho e é que o algoritmo das redes sociais privilegia, mas acho que a esquerda ainda tem o papel de defender coisas como o RSI, o subsídio de desemprego e uma data de coisas que acabam por ajudar mais os mais pobres, independentemente de serem mulheres ou negros ou o que quer que seja. Ou seja, eu acho que continuam Quer a dizer, fazer um mas bocadinho numa disso. democracia as pessoas não podem ser separadas por ser brancas, pretas, por ser católicas ou ser islâmicas ou ser o que quer. Quer dizer, há cidadãos e os cidadãos têm que ter direitos e isso é a base fundamental da democracia. Se quando começamos a dividir as pessoas, como está a acontecer neste momento no Ocidente, em algumas correntes, ou porque são de cor, ou porque têm a raça não sei de quê, ou porque são mulheres, ou porque são homens, está tudo errado. Estamos a criar estratos sociais, divisões na sociedade que são depois completamente artificiais e não estamos a apoiar aqueles que realmente precisam. A pessoa num estado de doença ou de desemprego ou de debilidade, que é aquilo para o qual nós achamos que o Estado serve nessas situações. Não, depois o Estado serve para tudo, distribui o dinheiro que não tem e depois estamos completamente endividados
criamos serviços atrás de serviços no Estado e a certa altura, quer dizer, isto não tem fim, não tem limite. E eu acho que isso está hoje, é a grande discussão que há na Europa e que houve agora nas eleições americanas, que foi interessante de seguir. Muito obrigado, Zita. Ficávamos aqui Obrigado eu. mais várias horas, porque a Zita tem mesmo muitas histórias para contar e nem sequer falámos da Iniciativa Liberal nem do PSD, mas pronto, acho que as pessoas perceberam a sua viagem ideológica e pessoal. Sobretudo, o meu distanciamento do Partido Comunista e do socialismo. De resto, PSD, Iniciativa Liberal, eu acho que são fundamentais na sociedade porque quebram com a ideologia comunista. E isto acontece com todos os dissidentes. Quando a gente sai, não é? Sai vacinados do socialismo. E, portanto, não é melhorar o socialismo ou o comunismo nunca se atingiu. Não, não. Termino dizendo, como uma vez me disse Chissano, o dirigente moçambicano da Frelimo, eu dizia-me: Zita, se isto deu errado com brancos, pretos e amarelos, deve estar errado mesmo. Eu acho que é isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada eu pelo seu Obrigado convite. também a vocês por terem estado por aí. Não fujam já. Se quiserem, deixem o like, comentário e subscrição, que ajuda este projeto. Se não, contemplem tornar-se mecenas, que é espetacular. Estamos sempre a jantar e a debater coisas no WhatsApp e no Discord. Há um link na descrição. E é tudo por hoje. Muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, Zita. Obrigado eu.